Salve, salve, galera! Estamos aí em mais um podcast Chutando Balde. Hoje com a presença de uma dupla carismática que é uma experiência de vida que vocês vão ficar maravilhados com a história dessas pessoas que estão aqui sendo entrevistadas. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a Bread Burger Delivery, o lanche artesanal melhor da praça. O lanche que você pode saborear em vários tipos de pães, molhos. Não deixe de provar os lanches da Bread Burger e faça o seu pedido através do Instagram, @breadburger. Também temos o One Token Energy Drink, o energético dos campeões. O energético que não deixa nenhum outro subestimá-lo. Também temos a presença da Ratone Designer. Crie sua logo, evidencie sua marca através da Ratones Designer. Bem como temos a presença também da Rato Streetwear, moda streetwear com camisas descoladas para todas as idades. Juntamente temos também a Broncos Barbearia, cortes de cabelo, barba, no que for, para te deixar mais lindo do que você já é. Não fosse isso, eu não seria freguês da Broncos Barbearia. Eles não fazem milagre, mas garanto que vão te deixar um pouco mais lindo do que você já é. Valeu, galera. E é isso aí. Sem muitas delongas, vamos conhecer os nossos entrevistados, Luiz e Gustavo, proprietários da Broncos Barbearia. Tudo bem, galera? Sinto-me honrado em tê-los aqui presente conosco e no nosso quarto podcast Chutando Balde. E hoje vamos literalmente chutar o balde. Sejam bem-vindos. Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, né, gente? Mas, enfim. Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Luiz Kleberson, sou proprietário da Broncos, como o Fábio já falou, né? E hoje para nós é uma honra, um prazer enorme estar junto contigo, Fábio, nesse projeto, né? Que a gente tem acompanhado bem de perto, até como tu falou, somos clientes há bastante tempo. Tu é meu cliente há bastante tempo, então fico feliz que a coisa tá tomando esse rumo, tá bacana. Obrigado, e não poderia deixar de ser também a sementinha aí que o Luiz plantou, mais um barbeiro chegando na área. Daí, Gustavo, tudo certo? Seja bem-vindo. Tudo certo, Soró. Eu me chamo Gustavo, tô aí agora, vai fazer o que na Broncos? Tá um ano já. Vai como fazer barbeiro, como mês, barbeiro, né? Começando agora, mas tô um tempo aí já na Broncos, antes ficava ali mais pelo caixa, nas redes sociais e tal, acompanhando o dia a dia, pegando a prática ali, né, e agora estamos ingressando aí em cortar cabelo, fazer barba e tudo, estamos indo pra frente aí. Legal, legal. E obrigado aí pelas considerações, Luiz. E façamos votos que não só o podcast tenha sucesso, mas também como você e a sua família aí, e essa tua percepção e principalmente liberdade que você deu para o teu filho de seguir os teus passos. Tá? Parabéns aí pela tua iniciativa e pela parceria. A gente quer sempre ter os filhos perto da gente, né? Sim. E tu deve se sentir orgulhoso disso, né? Teu filho aí seguindo os teus passos, né? Sim, é bacana demais, assim, né? Você saber que tu foi inspirador, né? Nesse sentido. E foi uma coisa que a gente sempre deixou bem claro, sempre conversamos muito a respeito, né? De profissão e tudo mais. E que tinha que partir dele, né? Era uma coisa que eu tinha, uma preocupação muito grande que eu tinha sobre essa trajetória, né? Trajetória, que eu não queria ser algo assim, porque, né? Induzir ele a isso se não fosse uma coisa de vontade dele. Então, partiu dele, a vontade foi dele, realmente, né? Veio falar comigo, a gente encaminhou ele com curso e tudo mais, e tá colocando ele na jornada aí, agora. Legal.
Então, pessoal, vamos conhecer um pouco mais dessa dupla aí, pai e filho, né? Como a gente já anunciou anteriormente aí, divulgando uma prévia aí de quem seriam os nossos entrevistados, de pai para filho, né? Isso aí deve trazer muito orgulho para um pai. Luiz, eu gostaria de saber um pouco das tuas origens, onde você nasceu, de onde você veio, né? Conta assim resumidamente. Sim. Então, Fábio, eu sou natural de Lages, né? Na região serrana aí do nosso Brasilzão aí. E morei lá até meus 19 anos. Nasci em Lages e fui criado em Otacílio Costa, que é um municípiozinho pequeno ali, fica uns 40 quilômetros de Lages. Morei até meus 19 anos lá. E aí aquela coisa, cidade pequena, pouca indústria, né? Eu já comecei a namorar bem cedo com a minha esposa hoje, né? Inclusive, não posso esquecer, esse ano a gente faz 25 anos de casado. Então, parabéns. Né? Começamos bem cedo e aí, assim, almejando sempre, né, fazer a nossa vida, fazer a nossa trajetória. Sou de uma família simples, porém uma família que trabalhou muito para ter as coisas que tem, né? Os meus pais, tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã, né? Hoje não tem ninguém mais lá da minha família, né? Minha irmã veio primeiro para cá, depois veio eu, meu irmão veio para Brusque e por último veio meu pai para cá. Então estamos todos por aqui. Então desde lá cheguei aqui sem profissão, né? Já cheguei casado aqui na cidade, né? A gente casou com 19 anos. Eu casei, fiquei um tempinho lá e aí a gente decidiu descer em busca de novas oportunidades. E como é que foi essa tua vinda para Jaraguá? Foi por intermédio de convite dos teus familiares que já estavam aqui? Você já falou que foi em busca de novas oportunidades, mas teve também esse approach deles, né? Pode-se dizer assim, né? Esse estímulo, né? Isso. Assim, a gente, como eu falei, nós noivamos, e eu, embora tenha noivado cedo, mas assim, comecei a trabalhar muito cedo também na cidade, né? Naquela época a gente acabava ingressando no mercado de trabalho bem novinho, né? Então, tava se virando e tal. A minha esposa também trabalhava numa mercearia na cidade lá. E aí, assim, a virada para vir para cá, na verdade, foi uma situação ruim, assim, na nossa vida, né? Foi algo que me motivou vir. Eu digo que foi o estopim, assim, o empurrão que faltava, foi algo que foi ruim que aconteceu, que foi... Meu irmão comprou um caminhão na época, né? Certo. E ele sempre quis ter caminhão e tal, mas ele estava muito bem colocado no trabalho dele e tal. Aí combinou com a ideia, com a situação de eu ficar desempregado e tudo mais. E ele falou: mano, se eu comprar um caminhão, você dirige? Era um Mercedes, então eu tinha já 19 anos, eu tinha carteira para isso. Ele fez o convite para você. Ele fez o convite. Eu disse: cara, eu dirijo. Eu disse: ó, te dou emprego, faço uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, né? Que é ter caminhão. E a gente vê como a coisa vai fluindo, vamos ver o que o futuro nos reserva. Falei: fechou. Ele e meu pai compraram em sociedade o caminhão e eu fui trabalhar. Então, ali fomos. A gente trazia papel lá da Klabin, do Otacílio Costa, para Itajaí. Porto? Bobina, Porto de Itajaí. E subia com areia, com brita, essas coisas. Então, assim, enquanto eu descia, meu pai e meu irmão ficavam lá fazendo a venda de areia, para não subir com o caminhão de leve, né? Para a gente ajudar um pouquinho no frete. E assim foram 3 meses. Cara, e aí no dia 28 de dezembro, isso está fazendo 23 anos mais ou menos, 22, 23 anos, eu acordei, levantei, fui para ir pro caminhão, para pegar na caixa de comida umas coisas que estavam lá, o caminhão não estava mais lá na frente de casa. Nossa. Então, assim, foi um baque assim, gigante, assim. A gente roubaram um caminhão na frente de casa? Praticamente na frente de casa. Descobrimos que a gente tinha sido roubado. Não escutaram nada? De dezembro, nada. Depois, conversando com as pessoas aqui e ali, outros caminhoneiros, os vizinhos também, na verdade não é que os vizinhos não escutaram, mas era normal eu não ter hora para chegar e sair. Então o caminhão roncando lá na frente, ou barulho de porta, isso aqui eles não chamava a atenção deles mais, né? Então assim, aí um dos caminhoneiros, que é amigo nosso, falou que às 3 horas da manhã ele passou para carregar o caminhão, ainda estava, e quando voltou às 5, não. Então a gente imagina que foi dentro desse horário, né? E depois de lá a gente saiu, foi muito atrás de pistas e tudo mais, né? Mas nem sinal até hoje, né? A gente nunca mais teve. Então isso foi, contando essa história por quê? Porque essa história foi essa situação foi aquele boom, né? Aquela hora onde que eu realmente me senti sem chão, né? Assim, foi bem difícil porque assim o meu irmão comprou motivado
por uma vontade dele, mas ele ao mesmo tempo queria me ajudar também com o emprego, né? Então eu me senti meio que responsável da situação toda Claro. e fiquei muito desanimado. Claro. Mas aí, cara, o cara lá de cima tem coisas maiores planejadas pra gente, né? E no momento a gente fica assim. Ele realmente... fecha uma janela, mas abre várias portas, né? Exatamente. A gente às vezes demora um pouco, custa um pouco a entender, Sim, mas quando sim. entende, interpreta isso, as coisas se encaixam novamente. E aí foi onde o meu irmão, novamente, disse... deu um baque na família toda, nós ficamos todos meio que assim, né? Ficamos com prestação de pneu, de lona para pagar 6 meses, depois o caminhão não tinha mais. Cumprimos com tudo, graças a Deus, cumpriram, né? Eu, nesse momento, não ajudei com nada, porque apurava, dava para mim, né? Mas, enfim, aí meu irmão disse, cara, por que você não vai para Jaraguá? Jaraguá, nesse ano, foi ali 99 para 2000, ele estava com muita oportunidade de emprego. Como Sim, tem até hoje, sim, mas naquela época, assim, era diferenciado. Assim, as empresas faziam... o RH das empresas ia para as escolas à tarde para fazer ficha, sabe? Sim. E precisavam muito de mão de obra. Então eu vim de lá sem profissão, eu vim de lá com muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer minha vida aqui, né? De virar a chave, e não tinha intenção nenhuma de voltar. Eu disse, não, se eu for, eu quero que a coisa realmente aconteça. E vim, meu irmão me trouxe, e eu tinha muito medo, né, de vir. A minha irmã já morava aqui, fazia uns 3 anos. E ela disse, ó, te dou um apoio aqui, pode ficar aqui em casa, o tempo que você precisar. A tua motivação partiu pode-se dizer, de uma tragédia, né? Exatamente. Né? Partiu de um sonho que vocês estavam construindo e você teve que, não só você, como os demais também que tiveram essa perca, né? Sim. Tiveram que arrumar forças para erguer a cabeça, se levantar e começar do zero, né? Exatamente. Só que em outra situação geográfica, né? Uhum. O meu pai tinha uma situação financeira que, assim, não chegou a abalar. Mas o meu irmão teve que fazer várias manobras, teve que se desprender de carro que ele tinha, pegar um carro, se reajustar na vida, né? E eu, nem se fala, eu já tava começando, né? Ter um salarinho, ter alguma coisa, se ajustar, e a gente acabou ficando meio sem chão. E aí ele disse pra mim, ele disse, mano, o que tu acha de ir pra Jaraguá? Aí eu falei, cara, mas será? Né? Afinal de contas, eu era super jovem. Aí ele disse, não, eu também estou pensando em mudar e tal, mas ele foi um incentivo, ele realmente não ia fazer, porque, como eu falei, ele estava bem colocado lá, né? Para ele era difícil, tinha 2 filhos pequenos também, jogar tudo pro alto e vir pro alto, né? Pedir a conta e tal, era uma coisa que era uma ideia que era difícil, mas eu também não duvidei, porque ele também estava bastante decepcionado com a situação, né? Quando você é roubado, cara, te dá uma sensação muito difícil, cara. Como eu falo, Fica impotente, né? Até hoje a gente agradece porque foi bem material e a gente conquistou tudo de novo, mas assim... Poderia ter sido com uma arma na cabeça, talvez exato, uma viagem, exato. coisa nesse sentido, né? Exato. Mas assim, te dá aquela impotência, dá aquela coisa de, poxa, cara, não é justo, sabe? Foi dinheiro suado, né? De quem participou, de quem estava ali. Todo mundo era... Mas, enfim, como eu falei, no momento a gente não entende, depois a gente passa a perceber que realmente, talvez se não tivesse dessa forma, as coisas que aconteceram até hoje não teriam acontecido, né? É uma história que a gente já se conhece há um bom tempo, né, Luiz? Desde quando praticamente você abriu a barbearia, né? A Broncos, né? E é uma história que te confesso que é curioso para mim, eu não sabia dessa história toda, então legal, eu digo assim, em termos de conhecer um pouco dessa passagem, dessa passagem, né, que foi traumática, mas talvez vocês desceram alguns degraus, mas hoje subiram vários, né? Pode-se dizer assim, né? Serviu de amadurecimento, assim, né? Quando eu vim para cá, que era eu vim para cá e, como falei com o meu irmão, a gente começou a ir nas agências e eu lembro que a Humana, eu nem sei se hoje ainda existe essa agência, mas a Humana, que era lá no bairro, no Cherneves, lá perto do Hospital do Morro, foi o lugar que eu entrei e a Denise, me lembro até hoje também, porque ela veio no corredor, era uma das pessoas que faziam ali, preencher os currículos. E ela disse, eu quero para vocês. Daí eu falei, eu vim preencher um currículo. Ela disse, em que área? Eu falei, olha, a área que você tiver disponível. Eu estou aqui para trabalhar. Pode ser linha de produção, pode ser... Tem alguma profissão? Eu falei, não tem nenhuma profissão. Né? A princípio, vim para cá para fazer alguma coisa. Aí, eu tenho uma vaga para você, pode sentar aí e aguardar. Aí mas lá, desculpe te interromper, mas lá na tua cidade, né? Antes de você trabalhar como caminhoneiro, você trabalhava... Ah, sim. Não, lá foi assim, ó, eu com 15 para 16 anos, com 14 para 15 anos eu trabalhei numa autoelétrica. Foi o primeiro emprego meu. Foi na autoelétrica, trabalhei 1 ano e pouco ali. Aí foi até uma história engraçada, mas ao mesmo tempo triste para o dono do carro, né?
Eu... Moleque, né? Não podia ver um carro com a porta aberta que queria estar estacionando, queria estar manobrando, né? Então era elétrica de um lado e a mecânica do outro, né? Sim. Que era uma Brasília, cara. O cara tinha recém tirado, fazia acho que em 6 meses estava no latoeiro, né? E o cara tinha colocado lá, trabalhava na fábrica, ia largar às 5 horas da tarde. E tinha encostado lá para fazer os freios. Mas como eu era elétrico, eu não sabia que não tinha freio. E o rapaz que trabalhava na mecânica, imaginando. ele era mais... tinha 14 anos, né? 13 para 14 anos. Mas eu dirigia. E ele disse para mim, ô Luiz, faz um favor, estaciona o carro no Elevacar aqui para mim. Porque ele não dirigia. Ele já tinha uns 20 e poucos anos, mas não dirigia. Mas não me falou que não tinha freio. O carro estava na frente da oficina, era uma reta, eu dei uma ré, posicionei ele na porta, botei a primeira e joguei em ponto morto. Eu falei, quando passar o pneu da frente do Elevacar, eu freio, né? Quando ele viu que eu embalei, ele botou as mãos na cabeça, tá sem freio! Aí eu só deu tempo de, tá, né? Cara, eu só desviei assim o que deu, entrei no Elevacar e desviei o que deu, que tinha em cilindros de gás, para não pegar no cilindro. Mas, cara, foi na parede assim com tudo. E aí, claro, né? Eu, moleque, me desesperei, né, cara? Bateu uma coisa que... Então, essa foi a vez que deu... Cara, eu lembro que eu desci do carro, saí correndo, a minha casa era perto, eu fui pra casa correndo. Eu chorava, eu tava assustado. Eu falei, Imagina, o que o pai vai dizer, né, cara? Aí o meu pai pegou, conversou comigo. Falei, pai, bati um carro do cara lá assim, assim, assim. O pai disse, não, calma, vamos lá conversar com o seu barriga, né, cara? Vamos lá conversar com ele. O pai foi lá, conversou com ele, né? Ele não cobrou nada de nós, assumiu a bronca, até porque eu era menor, estava trabalhando ali, não foi um erro, eu não estava fazendo uma coisa errada, né? Sim, até mas porque tu sabia que não tinha freio, se soubesse que não tinha freio. Já não teria nem pegado, né? Vamos levar empurrado isso aí, né? Sim, sim. Sei que assim, daí foram buscar o cara na fábrica e à tarde tiveram a triste notícia de dizer para ele que ele ia ter que mais uns 6 meses de latoeiro, né? Meu Deus do céu, cara. Mas enfim, esse foi o primeiro emprego. Depois, quando nós casamos, eu abri uma lojinha também, acho que você também não sabe. Não. De R$1,99. Na época... Era febre? Era febre, né? Era então, febre. Do lado do prédio, do apartamento do meu pai, tinha uma salinha lá e a gente... Falei, pai, me arruma um dinheiro emprestado aí. Cara, viemos a Rio do Sul, me arruma o dinheiro e um carro emprestado que eu vou alugar uma sala para fazer uma loja de 99. O pai disse, filho, mas cara, precisa de bastante dinheiro. Eu falei, não, vou alugar uma sala pequenininha e vai dar certo. E ele falou, tá, e prateleira, essas coisas. Por que né? Rio do Sul? Rio do Sul era onde tinha um atacadão de 99, ali vendia, tinha umas empresas ali que vendiam. Buscava lá e levava... Cara, era um ganho muito pequeno. A gente pagava R$1,15 na peça para vender R$1,99. Então tu tinha que ter uma rotatividade. Ganhava centavos. Ganhava centavos. Então, assim, isso era coisa que né, o meu pai sabia, mas ele não me desmotivou, né? Ele falou, filho, mas eu acho que, cara, uma sala pequena, isso aí até dá, mas tem que ser uma sala grande. Eu falei, não, mas eu tô motivado com a idade e tal. Ele me emprestou o dinheiro e o carro. Eu e minha esposa fomos lá. Viramos os bancos, abarrotamos o carro. Tinha, acho que, sei lá, R$1.500, R$1.800, se eu não me engano, para começar. Mas deu coisa pra caramba, que era tudo coisinha, né, baratinha. Na época também. Sim, e abarrotamos o carro de coisa, cara. E viemos, e aí tá, a salinha era pequena, deu 2 prateleirinhas no meio e usando as paredes do canto. Fizemos ali e ficamos com a loja uns 6 ou 7 meses. Era do lado de uma rodoviáriazinha também, muito pequenininha, que só vendia passagem. Foi visionário, mas né? tinha circulação. Tem circulação, ônibus que chega e sai. E estava vendendo, só que foi isso o problema. Vendia, mas vendia pouco para se manter. Sim. Então eu vendia, sei lá, 30, 40 produtos por dia, não dava. Às vezes tinha dia de vender 15. Então o lucro real eu não tinha praticamente nada. Estava pagando para trabalhar. Então ficamos 6 meses, também não deu, né? Aí eu comecei a pegar uns... Aí, novamente, né? A cidade não é uma... Hoje está um pouquinho melhor, mas não oferecia emprego. Oferecia trabalhos remunerados, uma renda muito pequena, que para se manter sozinho tudo bem, mas uma pessoa que estava tensionando a casar, estava casado já nessa altura do campeonato, não tinha condições. E aí aprendi a trabalhar de pedreiro, aprendi a trabalhar de pintor, fui me desenvolvendo na vida conforme a necessidade. E o meu pai também, antes disso, lá com uns 11, 12 anos, o meu pai começou, quando ele se aposentou, meu pai se aposentou cedo, comprou um terreno, começou a construir um prédiozinho. Então ele empreitava a parte grossa, né? Fundação, laje, essas coisas, e ele, meu irmão e eu ia fazendo... Fazia o acabamento. Ia subindo tijolo, ia fazendo aquelas coisas. Então ali eu comecei, era ajudante, acabei entendendo tudo. Hoje a gente sabe ler uma planta e tudo mais, acabou aprendendo tudo ali. Então, assim, as coisas na minha vida foram acontecendo, fui aprendendo durante a trajetória dela e fazendo mesmo, sabe? Tanto é que a tua casa, você está repaginando ela, reformando, né? Sim. A custa, não digo a custa, mas a força desse conhecimento que você adquiriu lá atrás, né? Sim. Querendo buscar uma melhor qualidade de vida, né? Para ti e para tua família, né?
naquele momento foi uma necessidade, né? E hoje eu uso isso tudo que eu aprendi, estou fazendo, as minhas coisas sou eu que faço, meu filho me ajuda bastante, já aprendeu bastante coisa também, porque eu acho que aprender não ocupa espaço para ninguém, né, Fábio? Eu acho que é uma coisa que quanto mais se sabe, mais se quer saber. A gente nunca sabe e a gente tudo, nunca sabe o né? dia que vai precisar também, né? Não, nunca sabe tudo, jamais vai saber. Mas enfim, isso que eu aprendi lá atrás eu acabei usando, né, na minha casa aqui, a gente tem o que tem hoje porque realmente arregaçou as mangas e foi. Hoje você faz a conta do material e da mão de obra, não desmerecendo a mão de obra, obviamente que não. Quem trabalha nesse serviço sabe o quanto é difícil, o quanto tem que entender. Sim, tem que valorizar. Então tem que ser valorizado sim. Agora, se você pode fazer, você consegue usar aquele dinheiro para outras coisas e dar um passo um pouco maior, né? Pode botar um material de uma melhor qualidade. Exatamente. Né? Então essa trajetória lá em Otacílio Costa foi assim. Desde quando eu comecei a trabalhar foi. Aí a lojinha a gente fechou com 6 meses. Foi onde eu entrei daí na parte, peguei um apartamento grande lá para pintar. Fiz e tal, e a gente continuou até que chegou no caminhão e daí viemos para cá. Né? Aconteceu essa fatalidade e vieram para cá. E aqui em Jaraguá, né? Como é que foi o teu início profissional? Você estava falando ali, a gente voltou um pouco ao tempo. Sim. Né? Não, então, aqui em Jaraguá foi assim. Aí eu no mesmo dia que eu cheguei, que a gente foi fazer preencher os currículos, eu já, nessa recrutadora, Você já tinha onde residir aqui? Não, eu estava nesse primeiro dia, eu fiquei 4 dias na casa da minha irmã. Aí, nesse dia, já no primeiro dia, eu preenchi o currículo lá e ela encaminhou para a Artama, metal mecânica ali no Cherneves. Ela disse, você tem uma vaga de assistente auxiliar de almoxarifado. Legal. Você tem interesse? Eu falei, melhor impossível, né? Eu tava para pegar qualquer coisa ali, já tinha uma ideia de uma profissão, né? E eu falei, não, com certeza. Aí no dia seguinte de manhã ela já marcou a entrevista, eu fiz a entrevista e à tarde eu estava lá já com os documentos. Então 2 dias aqui eu estava empregado em Jaraguá. E comecei a trabalhar ali e aí vinha para casa da minha irmã, fiquei mais 2 dias ali, daí já procurando na imobiliária um lugar para morar, né? Que eu queria trazer minha esposa, que nesse dia ela não veio. Até porque ela também estava se desligando do mercado que ela trabalhava lá. E então comecei a trabalhar, o meu irmão e meu pai colocaram a mudança no caminhão lá com a minha esposa e vieram para cá e eu estava trabalhando. No dia que a minha mudança chegou, eu não peguei dia de folga também, porque eu nem sabia que a gente pode pedir um dia de folga para lidar com a mudança. Eu não sabia, não pedi. Eles chegaram, eles trouxeram, colocaram as mudanças ali para cima, que também era pouca coisa. E nós alugamos uma kitnetzinha aqui, bem no centro, aqui no edifício Marquardt, ali onde hoje é o Mundo dos Brinquedos, ali em cima. Foi a nossa primeira morada aqui. Por quê? Por que ali? Porque uma que é uma kitnet pequenininha, a gente era só nós dois, né? Nós não tinha muita coisa também. E outra que era, como central, eu não conhecia, né? A cidade, exato, eu conseguia né? Eu tinha um Fusquinha na época, mas não podia nem trazer para cá, porque não tinha nem garagem ali, eu também não podia nem manter. Mas eu tinha esse Fusquinha. E ficou lá no meu pai, lá guardado lá na garagem do prédio lá. E então a gente pegou ali e comecei a trabalhar e aí eu ia de bicicleta, né, pro trabalho, voltava a almoçar em casa meio-dia e a minha esposa nesse tempo também procurando alguma coisa. Mas ela como ficou com 4 meses de salário-desemprego, de onde ela saiu lá, né, ela trabalhava no mercado de uma prima dela lá, então a prima desligou ela e tal para dar uma mão para nós e deu esses... Eu me lembro até hoje, cara, a gente alugou ali, mas assim, com aquele medo, porque assim, o meu salário, na época era R$306, era um salário mínimo. E o meu aluguel era 260. Então assim... estica. E ainda tinha que pagar o... Condomínio? Condomínio, acho que... não, o condomínio estava incluso, tinha que pagar só a luz, era fora. A água estava junto com o condomínio, dava esse 260. Então, R$200 que ela ganhava lá de salário-desemprego é o que a gente passava no mercado e comprava as coisas. Então, assim, era muito controlado. Não dava para pensar em ficar doente, né? Claro que eu tinha um respaldo, tinha o apoio dos meus pais, né? Estavam toda a vida ali se colocando, mas eu vim para cá querendo sair da célula, exatamente. Sim. Cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão. Né? Então, assim, cara, eu só vou pegar o telefone, que na época era só orelhão também, né? Só vou pegar o telefone e ligar se eu realmente dizer, não tenho mais nada para comer, né? Senão... E assim, não passei falta de nada, Fábio, nada. Passamos vontade de comprar uma coisa ou outra, e às vezes não dá. Acho que acontece com todo mundo, né? Mas falta não, a gente se controlava, ia no mercado com a calculadorazinha, pegava o básico, era só nós dois, passava muito bem.
E quando dava, depois começou a dar almoço lá na empresa, eu almoçava lá, já ajudou um pouquinho. E quando deu o último mês de pagamento dela, ela conseguiu um emprego. Ela começou a trabalhar ali embaixo no Centro Médico Odontológico, na recepção ali. Onde hoje tem ali aquele prédio azul, ali bem pertinho de casa, então não precisava se locomover nem nada, né? Então ela começou a trabalhar ali, aí já começou a ganhar um pouquinho mais do que ela ganhava, né? Acho que foi para uns 280, 300, dava um pouquinho menos de um salário, que era pela ABAC na época. A ABAC tinha empresa de no ramo de segurança. Segurança e limpeza, E né? limpeza. E ali ela entrava na limpeza, mas ela era secretária, ficava como auxiliar ali embaixo. Tem até hoje uma moça ali que fica auxiliando as pessoas no elevador, direcionando as salas, né? Então ela fazia isso. E ali ela conheceu muita gente, conheceu os médicos tudo ali, né? Daí o doutor Amauri, na época, a secretária dele saiu, depois de acho que um ano que ela estava ali, e chamou ela para trabalhar com ele. E daí ela ficou 8 anos com ele, fez a carreira dela e está na área médica, e na área de saúde, né? Até hoje, desde que começamos aqui. Porto molecular, é isso? Não, Onde ela trabalha hoje? Não, ela trabalha na medicina nuclear. Medicina nuclear. Medicina nuclear. Isso. Ela está ali já agora, começou no centro de imagem, foi para medicina, mas já está dentro do... É funcionária do Hospital Jaraguá, né? Já está, acho que 11 ou 12 anos, uma coisa assim. O pouco que eu conheço da tua trajetória, que a gente tem conversado na cadeira de barbeiro lá, né? Você já foi fotógrafo, né? Já trabalhou em supermercado aqui em Jaraguá, né? Sim, sim. Então, quer dizer, você tem um leque de qualificações assim bem vasto, né? Sim, Aqui, graças a Deus, aqui em Jaraguá, assim, foi uma cidade não faltaram de muita... oportunidades. Não, né? foi de muita oportunidade. E a gente também não ficou parado, né? Se mexeu, foi atrás. A Artama foi o primeiro, da Artama eu saí, fui para o Angelone, fiquei quase 3 anos. Daí foi quando o meu filho nasceu, quando eu estava ali. Então, o supermercado te consome muito tempo de horário de trabalho, né? Então, eu cheguei um momento que eu disse, não, acho que não está dando mais. Né? Não está dando mais, porque tinha ele, a minha esposa sobrecarregava demais. E eu vim para cá com aquele sonho que eu acho que todo mundo vem de fora trabalhar na VEG, né? Sim. Era o grande sonho naquela época, né? Então, mas assim, a VEG tinha alguns detalhes, por exemplo, tinha que ter 6 meses de residência, tinha algumas particularidades que eu não me adequava no começo. Se encaixou. Até que quando saí do Angelone foi para uma oportunidade de lá. Trabalhei 11 meses lá. E aí também não me adaptei, porque eu sou essa pessoa mais expansiva, eu sou mais comercial. Né? Os lugares que eu me adequei mais foi onde eu tive mais, foi onde foi mais dinâmico, né? E tratar com pessoas, né? Exatamente. Lidar com pessoas, comunicativo. Exato. Eu fui numa empresa também chamada Euromac aí também. Aí como eu comecei como almoxarife lá, auxiliar, então eu acabei seguindo nas empresas que eu entrei como almoxarife, né? Entrei na Euromac como almoxarife, entrei no mercado Angelone, comecei na parte de... Hoje eu não sei se tem mais, mas aqueles postos ser útil ali, que auxiliava as pessoas, fazíamos parte da segurança também. Sim. Quando abriu o Angelone novo, eu já estava um tempo ali dentro, eu acabei conseguindo uma vaga de chefe trainee, né? Fiquei ali um tempo, meu chefe imediato foi para lá, então precisava de alguém ali, eu assumi, mas daí assumi por 3 a 4 meses e daí acabei saindo para ir para a VEG, por uma questão de qualidade de vida mesmo, de horário, né? E aí da VEG saí, fui para a Euromac, para Adlin Plásticos, né? Onde lá eu comecei no almoxarife também, e tive uma oportunidade para controle de qualidade lá dentro. Então, isso eu digo que essa empresa em especial, essa vaga em especial, eu digo que fez quem eu sou hoje, moldou quem eu sou hoje. Legal. Assim, eu falo para todo mundo, inclusive o dono da empresa... o Martin. O Martin e o Stephen, né? O Stephen e os filhos dele, todos são meus clientes até hoje. Desde então, a gente tem uma amizade, uma proximidade bem grande. Que legal. Além de clientes, somos bem amigos mesmo, bem próximos. Com o Martin, nós fomos para Costa Rica em 2012. Nessa época eu estava na Adlin. Eu lembro de ele. Eu lembro de ele. Eu não conhecia você, mas eu lembro de ele comentar que ia, né? E então ali foi por que eu digo isso? Porque assim, eu tive uma gerência muito preparada lá, né? Minha gerente imediata, uma pessoa muito qualificada. E ela brigou muito comigo, sabe? E eu no começo realmente, se ela ver esse vídeo, ela vai ter tanto conhecimento hoje, né? Eu no começo meio que dizia, cara, não vai dar para mim, não vai dar para mim. Ela é muito ríspida, ela é muito... Mas eu comecei a ver, né? Pô, cara, aproveita isso e se molda, né? Pega tudo que que você considera de bom e melhor nela e se molda. E me permitia fazer isso e dali pra frente, cara, eu sempre digo, ela foi um antes e depois. Assim, e lapidou mesmo. Lapidou mesmo.
Então eu comecei a trabalhar no controle de qualidade. Qualidade é isso, né? Você tem que pegar os mínimos detalhes. Eu fazia qualidade do produto, da matéria-prima que entrava. A Adlin produzia produtos para exames clínicos médicos, né? Espéculo vaginal, pinça Cherron, isso. Conheço, velho. Então era muito minucioso, eram produtos estéreis, né? Você tem que ter, talvez, uma visão, os olhos, que outra pessoa talvez não teria, não enxergaria com aquele olhar que você enxerga. Tá? Um leigo como eu, de repente, né? Sim. E você foi se aperfeiçoando nisso para bater o olho, opa, isso aqui não está legal. Exatamente. Então, assim, é olhar nas entrelinhas, né? É aquele olhar o contexto aqui e observar pontos que talvez outros só passariam, né? Você instiga isso, você trabalha isso, né? Então, assim, tu é preparado para isso. Então, por isso que eu falo. Aí eu fiquei na Adlin 3 anos e pouco, e aí eu também, motivado em ter um negócio meu, motivado, eu comecei a me informar um pouco sobre fotografia, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas pensei, como que eu vou levar isso para o lado profissional, né? Como é que eu vou viver disso? E pensei, bom, primeiro eu vou fazer um curso. Fiz um curso no Senac, um básico, com o Chan, para saber o que equipamento comprar, como que eu tinha que fazer, se eu ia ter condição de fazer isso, se estudava para viver ou não. Conhecer do mundo, né? Eu conhecia e gostava a nível amador. Eu queria saber a nível profissional como é que a coisa fluía. Fiz um curso, acho que de 6 meses lá, um curso básico. E aí lá aprendi que fotografia você consegue ter resultado com qualquer máquina, qualquer tipo, vai depender do teu conhecimento, né? Luz. E que é muito mais visão do contexto, e aí volta a questão da qualidade, que me ajudou muito. Às vezes o elemento fotografado, ele é lógico que ele é o importante, mas se não tiver o contexto todo, ele fica meio perdido ali, né? Então a gente, alguns pontos que foram cruciais e me ajudou muito a questão da qualidade, né? Para eu ter essa observação. É como a gente teve o nosso primeiro entrevistado, o Lúcio, que é fotógrafo profissional, né? Nosso primeiro podcast foi com o Lúcio, né? Ele deu umas dicas ali importantes, né? A respeito de fotografia, né? A luz faz tudo, né? Sim. O equipamento complementa, né? E a tua visão, assim, né? Do entorno, como você falou, Exato. né? Saber colocar no quadro certo, né? Isso mesmo. Focar. Essa é a parte... eu acho que até ele comentou e realmente eu também recomendo, né? Porque com uma máquina dessa é muito fácil. Não, pelo contrário, quanto mais completa é a máquina, mais difícil você operar um menu dela. Você tem que conhecer, né? Sim. Mas enfim, a fotografia me encantava. E me encantou por 4 anos e pouco. Eu trabalhei e vivi disso, né? Então eu abri um estúdio fotográfico, fiz uma parceria com uma empresa de decoração, né? E nós tínhamos uma sala bem em frente onde hoje é o despachante sem parar, ali bem em frente à SCAR. Sim. Então, por quê? Porque uma coisa leva a outra. Meus clientes, eu acabava ajudando eles na venda de decoração e eles, a decoração, eu botava fotografia. Foi uma parceria, não foi uma sociedade. Eu pagava as minhas despesas, eles a deles, foi uma grande parceria ali que a gente fez. Até o momento que eles saíram dali, foram lá para perto da Marisol, daí eu saí, porque para mim era muito contramão. Mas vivemos bem nesse tempo. E ali e a fotografia me deu muita alegria, cara. Eu fiz assim muito casamento, fiz muito aniversário, conheci muita gente, fiz parcerias com outras pessoas, como o Vitor Bial Fotografias, um amigão meu, o Vitor é nossa parça, sempre me convidava nos encerramentos de final de ano da empresa, eu sempre ia como um parceiro mesmo dele, né? Eu e mais uns 2 que a gente tinha. Então assim, eu comecei auxiliando o Vitor a ajudar ele nos trabalhos, quando ele vendia muito trabalho no final de semana, às vezes faltava gente, ele me contratava, né, fazia um freelancer lá. Depois ele passou a me ajudar, que eu comecei também a fazer 2, 3 casamentos no final de semana. Ele vinha também e me auxiliava, né? Então foi uma parceria muito bacana, que deu muito certo ali. A fotografia me proporcionou muito conhecimento aqui na cidade, sabe? E depois da fotografia, quando eu disse, poxa, não dá mais para viver disso. Foi quando o mundo tecnológico começou a dar uma explodida, os celulares começaram a vir cada vez melhores com cada um fazendo as suas eficientes. selfies, as suas pessoas, filmagens, suas fotos. Como tudo se prostitui, a fotografia não foi diferente. O pessoal começou a crescer o olho, poxa, dá para ganhar dinheiro. Então começaram a comprar máquinas e vender trabalhos. Eu sempre falo, né? Muita gente vendia sonho e entregava pesadelo, né? Porque não tinha conhecimento, né? Eu me deparei com várias situações onde eu estava com o estúdio tudo montado e chegava uma pessoa do lado e de repente se olhava, ele era o fotógrafo, mas não sabia nem regular uma máquina para conversar com as luzes do estúdio, enfim, coisas básicas, né? Então você percebeu que foi uma pessoa que tinha um pouquinho de dinheiro, foi lá, comprou a máquina e saiu vendendo. Então começou a prostituir demais.
O aniversário, batizado, aquelas coisas menores que pagavam as dívidas, né? Pagavam as contas, né? Ali diárias, começou a deixar de existir porque um celular alguém fazia ali, a foto e tal. Então, enfim, eu comecei a ver que assim... e outra, o investimento também nessa linha ele é bem grande, né? Você tem que a tecnologia, ela, como ela evolui muito rápido, então assim, esses equipamentos são caros. E eu realmente não me encontrei mais nesse meio, né? Continuei amando a fotografia, gosto até hoje, mas é coisa que não pagou mais as minhas dívidas. Foi onde eu voltei para a área de trabalho. Eu falei, poxa, mercado de trabalho, eu preciso entrar no mercado de trabalho novamente para me estruturar mentalmente, ver onde que eu vou me identificar. E aí, onde eu fui para Passo de Calçados, trabalhei ali quase 2 anos. Coloquei meu currículo no mercado como vendedor. Pensei, vou pegar vendedor de loja, que eu tenho a condição de fazer um salário um pouquinho maior com a minha condição. Comissão. E aí deu certinho onde eles precisavam de um vendedor, alguém que tivesse esse perfil e que também entendesse fotografia, porque eles estavam começando um e-commerce, eles precisavam montar um estúdio para fazer fotos dos produtos. Então veio de encontro as duas necessidades, né? E eu comecei, fiz todo o estúdio, montei tudo para eles, trabalhei ali 1 ano e pouco. E aí a coisa não girou tão rápido quanto se imaginava, talvez. Mas enfim, eu acabei saindo dali e nesse momento, nesse período, a minha esposa estava fazendo um curso lá na Embeleze. Ela, então, aí que vai aí chegar que onde vem, eu queria chegar. aí que nós vamos chegar. O que te motivou assim o teu despertar pela carreira de barbearia? De barbearia. Então, eu como assim, a gente costuma ouvir um avô que já foi barbeiro, alguma coisa. Na minha família eu desconheço, não teve ninguém, né? Eu dei o início dessa carreira e vamos ver se agora vai, agora né? vai ter. Vamos ver se agora vai. Agora vai ter. Então, assim, a minha esposa foi fazer um curso na Embeleze de design de sobrancelha, depilação, e eu acho que também, se eu não me engano, tinha química. Porque ela sempre gostou disso e tal, e ela disse, eu acho que eu vou fazer alguma coisa diferente, e de repente, se der, eu um dia posso ser autossuficiente, sair do meu trabalho e tal, enfim, naquela época, né? Ela estava ali há 7 anos atrás. E ela começou, e beleza, ela fazendo, e eu ali. Aí eu disse pra minha mulher, disse, olha, eu acho que eu vou sair da Password, porque esse final de ano eu acho que eu vou sair. E foi, daí ela disse, daí realmente saí. Então ela estava empregada e fazendo curso, e eu desempregado. Ela disse, por que você não vai lá na Embeleze e faz um curso de barbeiro? Eu falei, barbeiro? Ela te deu a dica? Ela me deu a dica, ela me deu a deixa. Eu falei, barbeiro? Eu disse, de onde você tirou isso? Ela viu lá, né? Eu nunca fiz, eu nunca nem comentei contigo. E sempre admirei. Eu confesso que a gente ia, né, no barbeiro, eu sempre dizia pro Gustavo até, dizia, eu admiro como é que os caras chegam, as pessoas sentam ali, os caras entendem, interpretam e fazem e dá certo, assim. É muito jeito diferente, muito jeito de pensar diferente. Eu sempre admirei, mas nunca me vi fazendo. E olha que eu já fiz alguma coisa, mas nunca pensei em fazer na vida. Aí ela disse, não, porque eu vou lá e eu passo em frente à sala e eu vejo. E a barbearia, nessa época, estava dando um boom, uma virada, que o barbeiro ele estava deixando de ser tradicional. Quebrou um tabu, né? Quebrou um tabu. Começou a se... Lógico, lá fora, né? Ali em São Paulo, Rio, para lá, isso já estava acontecendo, mas na nossa região, essa foi a virada. Aqui em Jaraguá mesmo deu um boom, assim. Abriu muita barbearia com mesa de sinuca, um ambiente mais descontraído, uma coisa que você vai não só para cortar o cabelo, mas enfim, para fazer todo aquele, né? Aquele contexto, assim, de aquela resenha, aquela coisa. Isso já era no passado, mas era mais senhorzinhos, assim, né? Eu me lembro que o meu pai, quando eu era criança, meu pai me levava no barbeiro dele. E era um senhorzinho com uma cara de bravo, mal, que tinha história até de amarrar criança na cadeira com cinta para cortar o cabelo. Então eu sempre fui um doce no barbeiro, né? Eu sentava e nem olhava pro lado, porque eu conhecia essas histórias, né? E quando eu fui ficando ali para pré-adolescente, a minha mãe começou a me levar para o salão de beleza dela. Porque as mulheres do salão de beleza faziam cortes mais dinâmicos, né? Mais elaborados. E o barbeiro ele era mais tradicional. E então isso foi até pouco tempo. E aí deu essa virada de chave novamente. Veio uma galera nova, com uma coisa nova, e trouxe essa barbearia que está aí hoje, né? Então, assim, não vamos esquecer das origens, não vamos esquecer de como começou, do que é uma barbearia, o que é, para que ela... Mas podemos sim atender eu tenho clientinhos ali hoje de meses a 86 anos, acho que é meu. Foi uma quebra de paradigma, assim, que eu vejo, assim, ó, que o próprio homem, né, ele acabou se cuidando mais. Exato. Né? Ele acabou se tornando um pouco mais vaidoso, né?
uma barba mais trabalhada, um cabelo com estilo, com corte diferente, um pouco mais arrojado e tal. Começou a sair daquela caixa, né? daquela caixa, daquela situação padrão, né? Uhum. E veio, creio eu, com o avanço, digamos, dessas escolas de barbearia, com essas pessoas que, de repente, tiveram essa visão. E você foi uma dessas pessoas, né? E outra coisa que não tinha também no passado é essa linha, essa gama de produtos hoje para os homens, né? A gente tinha ali uma pomada para o cabelo e alguma coisinha para barba e ponto. Para pele, na verdade, né? Gel. Exato. Então, gel, com essa Crecim. um laque e deu. Então, com essa chegada dessa nova roupagem da barbearia, veio uma gama. Hoje a gente tem, acho que mais de 30 produtos específicos para homem. Então, dá para se cuidar. Dá para fazer. Se você é vaidoso e você quer, você tem onde consumir isso, né? No passado não tinha. Às vezes até tinha umas pessoas vaidosas, mas era aquilo ali. Né? Ia pro produto da mulher lá e usava e estava tudo certo, né? Como é que foi essa tua qualificação? Então, daí a tua esposa te deu um despertar. Ela deu o despertar. Né? Ela te acendeu uma luzinha lá que à noite, quando ela falou, de repente, para ti aquilo... Não fez sentido algum. Quando ela falou, não fez sentido algum. Não, mas tu botou a cabeça no travesseiro Sim. e deve ter ficado... Fiquei encucado. Remoendo ali. Pô, mas será que ela tem razão? E despertou uma curiosidade de ti, creio eu, né? Exato. Aí ela me disse, eu tenho curso... Acho que era na segunda-feira. Por que você não vai junto? Falei, vou junto. Daí eu vou pedir para assistir uma aula. E fui, pedi para assistir a aula. Ele disse, não, tudo bem, pode entrar ali, assiste a aula, fica sentadinho lá e observa. E, cara, aula dinâmica, aula legal. Na época era a professora que começou, não foi a que terminou. Mas era uma professora, assim, cara, ela era muito estilosa, assim, sabe? Ela muito dinâmica. Ela levava os alunos para esse mundo, assim, com muita vontade, assim, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu disse, meu cara, que mundo maluco e doido que tá aí. Uma televisão tocando um som lá, e a galera trabalhando e tal, e as possibilidades acontecendo, um corte diferente aqui, outro lá. Eu falei, caramba, eles já estavam numa fase ali da metade do curso para frente, então já estava todo mundo se dando muito bem, né? Eu falei, é isso que eu vou fazer. Não sei se é isso que eu quero, mas eu vou fazer. E só que nesse momento nós nós morávamos num apartamento do lado, que eu aluguei a minha casa lá para vir para cá quando meu filho, quando meu filho era pequeno, ele estudava aqui no centro, e nós estávamos, por causa disso, eu trabalhando na loja, minha esposa trabalhando ali no centro de imagem, né, na medicina, e começou a ter muito deslocamento, e ele precisava ficar um período à tarde ali, de umas 2, 3 horinhas, sozinho, em casa não dava para deixar, e daí pegamos um apartamento do ladinho da loja, ali onde que se ele me desse um ok, eu estava ali dentro em 5 minutos. Então ele ficava à tarde ali, ele já tinha uns 10, 11 anos, eu acho, nessa fase, mais ou menos. Então por isso que a gente alugou nossa casa no Jaraguá Esquerdo, onde nós moramos hoje, e viemos para cá, mas com aquela data já marcada para voltar. Só assim que ele tiver autossuficiente, nós voltamos para casa. E alugamos lá e viemos morar. Então ali tinha 3 quartos esse apartamento. E como a ideia da minha mulher com o salão de beleza era atender só as amigas no começo e tal, né, as pessoas que ela conhecia, montamos esse 3º quarto. Então eu comprei um espelho para ela, comprei uma cadeira começamos a investir nela. Quando deu isso, paramos o investimento dela. E aí eu me matriculei. Aí eu fui lá, fiz essa aula experimental, saí de lá matriculado. Já disse, não, eu quero fazer o curso. E aí, beleza. Só que aí o investimento na minha profissão e na dela não estava cabendo dentro do orçamento. Eu estava desempregado no momento. Ainda não estava, mas eu sabia que ia ficar. Eu disse, vai apertar, né? Era um valor aí que realmente é um pouquinho agressivo os dois juntos para nós. Tirar no palito na situação. Ela disse não, ela disse não, sem dúvida alguma, é a tua profissão agora, eu volto depois, eu estou trabalhando, eu estou empregado. Eu até fiquei meio assim, poxa, né, uma coisa que ela estava desempenhando, a gente já estava fazendo a sala para ela, dizendo, inclusive um dos espelhos da barbearia tem uma moldura bem grande, e o outro vai ter também, porque a moldura daquele espelho que eu comprei grandão era uma moldura feminina, porque era para o salão de beleza. Então, quando vamos fazer a barbearia, pô, preciso esconder isso, trocar a moldura não era viável, né, isso era muito caro. Eu peguei e fiz uma nova moldura em cima e a gente fez o estilo da barbearia com jornal, tal, que eu vou comentar também mais para frente. Então passou a ser, usei a cadeira de cabeleireira dela por uns 6 meses, eu acho, no começo, porque era um investimento mais alto também, e depois adquiri a cadeira de barbeiro, né? Mas enfim, eu fiz a matrícula, comecei a trabalhar, ela trancou o curso dela e fiquei só com o meu. E fui levando. E o meu curso na época era 4 meses, né? Que era só corte, cabelo e barba.
E eu fiz os 4 meses, no terceiro mês aí eu disse para ela, disse, ó, eu quero fazer o curso, mas eu quero abrir um negócio, né? A ideia é já começar, não ir trabalhar fora, eu quero abrir um negócio. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Para alugar uma sala, não é uma coisa barata, era difícil e tal. Eu falei, vamos achar um lugar que a gente possa morar e ter o estabelecimento junto. Que também é muito difícil, porque as casas comerciais são caras também. Mas enfim, eu peguei uma bicicleta, porque saí de carro que ficava muito contramão, fui entrar em todas as ruas aqui no centro, na área central, para ver se achava alguma coisa nesse sentido. Achava alguma coisa muito boa para morar, mas não era nada comercial. O outro era muito comercial e para morar era muito apertado. Até porque nesse momento eu já tinha o Gustavo, né? E até que achamos aqui, um pouquinho para frente da rua do estúdio aqui, né? Era um sobrado, vamos dizer assim. Embaixo tinham salas comerciais e em cima um apartamento. Mas não tinha mais nada para cima, né? Era só como tu conhece ali, né? Sim. E aí, quando eu peguei a chave para ver esse imóvel, eu achei interessante. Eu disse, vou pegar a chave para ver. Quando tu entrava na porta embaixo da escada, ela já dava direto no mezaninozinho, né? Onde que saía uma porta para a sala, uma porta para o quarto, que era a suíte, né? Do apartamento, porque aquilo ali não era comercial, era um apartamento. E uma porta para cá, que era do outro quarto. Daí tu entrava na sala, lá tinha mais um quarto e cozinha. Era um apartamento bem grande. Uma sala grande, uma cozinha grande, com uma sala também de janta grande. Quando eu olhei que aquela escadaria dava nesse quarto suíte, eu falei, aqui vai ser a barbearia. Aqui deu, fechou. Eu fecho essa porta da sala, fecho aqui. Já viu, pá, batata. E só trouxe a minha mulher para confirmar, ela também aprovou, achou legal. E eu falei, bom, beleza, como é que a gente vai distribuir? O nosso quarto fica lá dentro, o quarto do Gustavo fica aqui do ladinho da barbearia, a barbearia fica aqui. Fechou. Quem chegava ali, entrava na escadaria e subia, as outras portas fechavam, achava que aquilo ali eram salas comerciais. Então, assim, deu mais certo do que eu imaginava. Aí os clientes, conforme iam tendo, né, ficando mais íntimos, indo mais ali na barbearia, acabavam sabendo, né, que ali era a minha casa e tudo mais. E então foi assim, ela nasceu ali e ficou 4 anos ali. Então, foi ali que a gente se conheceu, né? Porque por intermédio de um cartão teu que você botou na caixinha do nosso apartamento aqui de Correios, Broncos. Eu olhei assim, pô, aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei olhando assim a logo do Broncos, barbearia. Cara, eu sempre ia cortava o meu cabelo, fazia barba, ultimamente, naquela época, com o Gonzaga, que é um barbeiro antiguíssimo ali do lado da prefeitura. Sei. Né? Então, para mim era cômodo. Saía da prefeitura, pum, ia ali, cortava o cabelo, fazia a barba e tal. Aquele barbeiro raiz mesmo. Sim. Né? Não o estilo que hoje em dia é praticado por você e uma grande maioria, né? Sim. Aí aquilo me chamou a atenção, mas eu olhei, pô, o endereço, rua tal. Onde é que é essa rua? Eu fui ver, pô, aqui na frente de casa. Aí foi que eu conheci, fui lá, conversei contigo e tal, e já agendei. E desde lá, né, ficou... Quanto tempo estava aberto quando a gente se conheceu ali? Eu acho que foi... 6 meses? Eu abri em 2016, por aí, uns 6 meses. Foi bem no começo, porque foi... Foi logo depois dos cartãozinhos. Foi o dia que eu distribuí os cartãozinhos, foi logo que a gente abriu, e daí nós saímos distribuir. Até o Gustavo, a gente, porque ali é um lugarzinho escondido, né? Escondido. Então eu falei, poxa, jamais imaginava que ia ter uma tanto que assim, barbearia. as pessoas que ali foram, foi tudo indicação. Porque como que foi? Dia 4 de junho de 2016, de julho, eu abri a porta lá embaixo. Eu tava com a minha salinha montadinha dentro das possibilidades. E isso também foi interessante. Tudo que eu fiz ali, por isso que eu digo que conhecimento não ocupa espaço, né? Tudo que eu fiz, todo o material que tem ali dentro, até hoje ainda, algumas coisas são compradas, mas na grande maioria foi fabricação própria mesmo. Sim, então assim, eu desmontei um guarda-roupa e eu fiz o balcão de atendimento, eu fiz a moldura. Por isso que eu convido aí os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo a conhecer a barbearia do Broncos, aqui na Walter Anzi, número 50, e conhecer um pouco, né, desse ambiente, dessa história de vida aí do Luiz. Mas, Luiz, como é que foi assim o início com os teus primeiros clientes? Assim, tu lembra dos primeiros clientes? Lembro. Né? Foi tipo pessoas que, como você falou, uma grande maioria indicação, mas teve aqueles, como no meu caso, viu o cartãozinho e foi lá e olhou, Broncos e tal. Aí me lembro que você botou até uma plaquinha na esquina ali, sim, assim. sim. Né? Com uma mãozinha direcionando, né?
E Então eu fui foi tudo criação assim, ó, foi tudo uma coisa mesmo feita com a própria intuição, sabe, Fábio? Assim, eu digo assim, eu acho que isso eu falo que essa profissão de barbeiro, ela é bem artística, né? Porque é muito manual, né? Então é interpretação, no primeiro momento, você Artesanal, conversar né? com o teu cliente, interpretar ele. Quando ele é a primeira vez, então a conversa é maior ainda, porque você precisa. Eu gosto de saber um pouco da profissão da pessoa, eu gosto de saber um pouco do estilo da pessoa. Hoje eu não tenho feito mais, mas no começo acho que é legal de deixar também, até porque essa conversa hoje, eu acho que um grande intuito dela também é motivar pessoas, né? Eu acho. Claro. Em todos os sentidos, é que nem tu falou. Nós aqui como ser humano, a gente tem que saber. Acho que é legal estar aqui nesse plano se você estiver acrescentando coisas, né? Então, assim, eu aprendo todo dia com os meus Tem que clientes. ter humildade, tem que ter eu aprendo humildade para todo- você adquirir, absorver coisas boas, né? E eu aprendo todo dia com meus clientes. São histórias que chegam. A barbearia é um papo muito descontraído, muito gostoso. São histórias que chegam. Às vezes são histórias boas, às vezes são histórias tristes. Desabafos. Me acrescenta muito a minha vida, porque assim, você escuta. Eu é que diga. A gente já tem algumas horas de cadeira, né, Fábio? Algumas horas. Isso é muito bom, porque assim, ó, você passa a ser um confidente daquela pessoa. Eu tenho clientes como você que estão comigo ali há 6, 7, quase 7 anos, quase do começo, né? Que estão comigo e que trazem os filhos. Então, assim, teve criança que acompanhei, né? O cara me deu a notícia, cara, você é pai. E hoje eu tô cortando o cabelo dos piazinhos já com 4, 5 anos. Né? Então é legal isso, sabe? E eu acho que assim, aquilo que eu estava falando sobre, né, que a gente fez tudo com as próprias mãos, foi totalmente intuitivo, né? Então eu não tinha verba para ir lá e mandar fazer tudo sob medida. Se eu tivesse condição provavelmente teria feito, porque seria mais rápido e tudo mais. Mas como eu não tinha, e eu tinha um pouco de veio artístico, iniciativa, criatividade. Eu disse, eu vou fazer. Então, cara, quem for ali conhecer a barbearia, que ainda não conhece, que for, né, chegar para ver, vai sentir isso, eu acho. Vai perceber que desde a iluminação foi eu que fiz. Desde a iluminação que eles é tudo com cano de PVC, né? Foi criatividade, foi coisa que eu tinha vontade de fazer lá na primeira, mas era pequeno, acabei não desenvolver aqui. Me lembro né? de cada detalhe lá. Então, assim, tudo que tem ali teve a minha mão mesmo. Assim, frigobar. Né? Frigobar, aquelas coisas todas. E isso é legal, porque assim, eu acho que assim, mostra o quê? Quando você quer, você só não consegue se você realmente se limita, porque o ser humano não tem limite. Não tem adaptação, não tem condição que não se adapte. O que eu sempre digo, os limites somos nós que criamos. Exatamente. Nós somos os únicos limitantes de nós mesmos. Né? Claro que para uns é um pouco mais fácil, para outros um pouco mais difícil, mas se querer realmente consegue, chega lá. Eu talvez vou desenvolver em 3 meses, você em 1 ano, mas vai chegar. É fato. Então foi muito legal, assim, ali carrega muito essa história, sabe, Fábio? De quem sou eu. E de quem sou eu. Ali tá impresso naquela barbearia, ali nos móveis, nas coisas. Por isso que ela é do jeito que ela é até hoje. Quando eu migrei da outra sala para cá, que nós vamos falar logo mais, eu pensei em mudar o negócio. Mas eu falei, não, eu preciso manter essa identidade. Eu ia perder isso que eu ia falar agora, eu ia perder a identidade. Porque assim como eu, creio que você tem vários outros clientes que estão desde o início dessa trajetória. Né? Sim, com certeza. E talvez você chegasse assim, para ti ia ser um negócio legal, tal, não, dar uma repaginada, tal, mas alguém que começou ali, viu aquilo crescer e tal, não sei o que, de repente dá uma repaginada assim meio que radical, talvez perdeu um pouco, né? O cidadão talvez não ia sentir muito bem, né? Mas tu manteve a mesma essência, aquele sonzinho legal, um rockzinho legal, sempre curtindo, um papo legal, os móveis que a gente vê que são coisas que eu pelo menos tenho essa percepção, desde quando comecei a ser cliente teu lá, e é hoje aqui da mesma forma, criatividade tua, né? Isso tem que ser valorizado, entendeu? Não porque talvez você não tenha só pouco a investir, mas porque você teve vontade e iniciativa de fazer aquilo da melhor forma possível, com os recursos que você teve, mas com a tua criatividade aflorada, né? Querendo algo melhor para ti e para o teu cliente. Isso foi o determinante para a coisa dar certo, porque assim, se eu tivesse feito um financiamento e investido alto,
talvez a coisa não tivesse dado certo, porque assim, no começo, como tudo, demorou para engrenar, né? Eu me lembro que assim, como estava falando, se eu me lembro do começo, o primeiro, dia 4 de julho eu abri a porta, o primeiro mês eu fechei com 24 clientes, certinho. Oh, legal. Mês inteiro trabalhado deu 24 clientes. Que não sabiam que eu existia. Eu sempre falo, se você vem de uma profissão, de um outro local e abre o teu, você traz uma clientela contigo, seja qual ramo, né? Sem falar Qual que ramo já for. existia uma concorrência bem Sim. forte, né? Tu pegou assim um bull, né? Foi Nesse um ramo negócio aí. que ou tu chegava diferente ou era mais do mesmo, né? E o Gustavo só acompanhando todo esse crescimento, né? o Gustavo, então, aí... Eu me lembro dele. Eu falei da porta dos quartos por causa disso, porque como ele vivia no quartinho dele, no computador jogando, e passava em frente à porta da Broncos para ir para a sala, para a cozinha, enfim, para o banheiro Ele e tal. respirava cabelo, né? E ele olhava lá e cumprimentava, né? Cumprimentava os clientes e tal. Então a galera, muitos que viram ele depois, cara, o tamanho que tá o Gustavo, tipo assim. Então assim, ele tava ali, o DNA foi entrando, né? Ele tava ali vendo isso, vivendo isso, respirando isso, mas em nenhum momento, naquela época, se imaginava de ele estar trabalhando hoje. Foi algo que foi fluindo aos poucos nele, mas ele acompanhou desde o começo, né? Então isso foi importante. Acho que foi essa vivência dele e esse do cartão que tu comentou. Realmente, nós saímos com o cartãozinho, como é que nós vamos divulgar isso? Eu falei, vamos para... na época não tinha o Instagram, era o Facebook, né? Então eu tinha os meus clientes da Clique Edição Digital, que era o nome do meu estúdio fotográfico. Eu fui para os meus clientes, para os noivos, né? Na época. E fui um a um mandando ali na conversa, ali, dizendo, né? Me apresentando com a barbearia e tal. E aí convidando eles para participar, né? Já foram clientes no passado para que fossem clientes novos. E então foi assim que a coisa foi fluindo. No segundo mês eu dobrei o atendimento, fiz 48 certinho, eu dobrei o atendimento. E no terceiro mês eu consegui dobrar novamente, né? Legal. E isso, graças a Deus, foi uma ascensão até que a gente chega num momento que estagna a questão de capacidade de atendimento, né? E como é que tu vê hoje essa tua mudança, quer dizer, esse teu crescimento e a tua mudança para o endereço atual? Deu mais visibilidade, né? Creio, né? Então, foi um momento importante. Essa sala que eu tô hoje, ela é uma sala que eu almejava desde o primeiro dia. Me lembro. Que tu sabe disso. E eu torcia para que acontecesse isso. Aqui tropeçou tá lá dentro, né? Eu almejava ela desde o primeiro dia que eu pensei em abrir a barbearia. Porém, era um aluguel que não cabia no meu bolso. Então, por isso a ideia de fazer a moradia e o local no mesmo lugar, porque assim, eu já tinha a mesma luz, eu tinha a mesma internet, eu tinha o mesmo aluguel. Quer dizer, olha o tanto de custo que eu cortei aí. Sim. Tudo que entrava era quase limpo. Né? Quase tudo que entrava era limpo. Eram os produtos que eu usava ali. Só que foi começando a limitar, né? Tendo limitação. Aí começou a surgir a ideia de botar uma nova cadeira e tudo mais. O Gustavo começou a ter interesse. Eu disse, então vem comigo, começa a me ajudar aqui. Você me ajudando, me dando 5 minutos de condição a mais por cliente e eu consigo no final do dia botar um a mais, de repente. E esse um a mais você conta faz vezes 20, dá uma diferença grande, né? Vezes 25. E, enfim, ele começou a chegar. Aí a sala lá começou a ficar realmente um ambiente pequeno. A gente começou a perceber que já cabia, né? Se eu quisesse aumentar a minha tanto o meu ganho quanto a própria barbearia, eu teria que migrar para uma sala um pouquinho maior. E essa sala aqui, ela livrou, acho que depois que eu abri a barbearia, ela livrou umas 3 ou 4 vezes. Entrou 3 ou 4, acho que uns 3 comércios. E cada vez que entrava um, eu pensava, perdi. Né? Eu perdi. O último que entrou, eu quase vim, cara. Eu cheguei a pegar a chave, vim olhar tudo, fiz conta. Falei, não, ainda não dá. Vamos ficar quietinho aqui. Pé no chão. Alugou de novo. Falei, agora... Eu não torcia para dar errado, não torcia nem negócio para dar, eu juro para ti. Mas quando a pessoa saía, eu dizia, livrou de novo. Agora vai. E daí a última vez foi. Aí eu peguei a chave e vim, a minha mulher novamente. Sempre foi uma incentivadora, sempre. Legal, a minha mulher, eu digo assim, ela sempre foi o esteio. Ela tem um perfil muito diferente do meu. Eu sou mais ousado, eu sou mais arriscador. E eu digo assim que eu só consegui botar isso em prática porque ela sempre foi o respaldo. Ela sempre esteve ali. Ela sempre foi mais assim de centrar, né, de pegar, ficar, se ajustar. Não ir na louca. Exatamente. Então eu tinha essa condição, eu tinha esse respaldo dela. Que dela, depois que se alocou legal aqui na profissão dela, então ela, graças a Deus, sempre teve uma remuneração que nos permitia fazer isso, né? Eu poder arriscar um pouco mais, né? Então, assim, mas essa profissão eu descobri com 36 anos, né? Então, assim, é mais um ponto legal de você falar para quem está iniciando, para quem já está lá no meio, está descontente com o que está fazendo. Cara, nunca é tarde. Nunca é tarde para você começar uma coisa nova.
É mais difícil às vezes, é um pouco mais exaustivo, mais cansativo, porque você tem outros compromissos. Demora às vezes um pouco mais para pegar. Mas nunca é tarde, sabe? Porque assim, ó, como nós voltamos a falar, né? Quem te bota limite é só você mesmo. O resto você consegue. E a sala nova, claro, deu mais visibilidade, a gente conseguiu fazer uma logo, fazer uma arte ali na frente. Atraiu, sim, novos, porque agora hoje ela está num local comercial, tem passagem de pessoas, né? Então, volta e Muitos clientes que você hoje faz parte da tua agenda são pessoas que passaram ali na frente. Exato. E visualizaram. Né? Até que chegou um ponto, né, que assim, eu limitei, eu não conseguia mais pegar pessoas, porque os clientes já estão ali, então eles vêm, fazem o trabalho deles e já deixa agendado o próximo mês. Então a gente começa um mês, como eu trabalho com agendamento, começa um mês com o outro quase que desenhado. É uma ou outra vaguinha, 2, 3 horas da tarde, mas eu trabalho das 13 até as 21, né? De terça a sexta e no sábado das 8 às 15. Salvo exceções, sou eu aí que às vezes sou o último da fila. Não, 21 a gente coloca uma base ali, né? Pra a esposa achar que a gente vai chegar em casa cedo, né? Mas eu nunca chego. Então, assim, mas tá perfeito, assim. Então a gente sempre se estende, vai para 10, 10 e meia. Já saí daqui meia-noite, meia-noite 15, já saí daqui. Já presenciei. Então, assim, chegou um momento que a gente disse, poxa, precisa de uma cadeira. E aí foi onde o Gustavo entrou. Disse, pai, eu quero. Ele pediu de aniversário do ano passado, né? O curso de barbeiro dele. Pai, eu quero de aniversário do curso. Então, é isso que eu queria chegar nesse ponto aí. Queria que o Gustavo falasse um pouco também. Como é que surgiu esse teu interesse, Gustavo? Pode puxar aí, aproximar mais aí, reclina bem. Aí. Cara, meu interesse, na verdade, eu sempre quis, quando nessa fase ali de estar no quarto, passar para um lado para o outro, como era encostado às salas e tal, dava de escutar a galera conversando, a música e tal, e sempre foi algo mais dinâmico. E eu, igual meu pai, sempre curti alguma coisa que fosse fora de, por exemplo, ficar o dia inteiro sentado numa cadeira e mexendo no computador, né? Parado o dia inteiro. Inclusive, na época, era uma coisa que, tipo, quando me perguntava, o que tu pensa em ser, o que tu pensa em fazer de faculdade, essas coisas assim, quando tu crescer, né? Muito nessa área de computador e programação, essas coisas, era o que me interessava muito, né? Até porque na época eu ficava, chegava da escola, fazia os esportes e tal, chegava em casa e ia jogar com meus amigos, né? Então, então, tipo, fazia muita parte do meu dia a dia, né? Tipo, tá ali na frente do computador e tal, e consequentemente eu acabava gostando, né? E daí, inclusive, ingressei num curso ali que minha escola oferecia ali, o Senai, né? De programador. Onde você fazia, era um curso básico que te fazia entender mais esse mundo de programação, sim, computador, enfim, desde montar... Isso, desde montar um computador a programar mesmo em si, né? O hardware e o software. E quando eu entrei no curso, assim, comecei... no começo, a maioria dos cursos era mais teórico e tal, né? Então não dava para ter uma noção exata de como seria, né? E eu comecei gostando, assim, como eu já imaginava que seria e tal, enfim. Só que daí começou nas partes que envolvia realmente a programação em si. E eu vi que seria algo muito, parado, assim. E eu sou dinâmico, eu acabei... Na época não tinha tanta noção, né? E acabei vendo mais isso nessa época ali. Daí, enquanto eu fazia esse curso, o pai estava ali com a mudança de uma nova sala, uma barbearia e tal, e estava tendo muita mudança, e ele me deu essa ideia, né? O que tu acha de talvez fazer um curso, entrar e tal, né? Nunca me... De barbearia. De barbearia. Ele nunca me impôs nada, mas... Ele te deu a dica, mas você já tinha ali uma chamazinha acesa ali isso. Que teu pai fez despertar. Só que eu tinha muito medo por conta de ser... Eu olhava o pai fazer os cortes, as coisas e tal, eu ficava muito, cara, será que eu consigo também? Por conta de ser algo muito artístico. Sim, eu tinha na minha cabeça que era algo... E realmente é artístico, sim, né? Só que... É artesanal, né? Só que... Mas tem técnica. Exato, E você aprende, né? Tem técnicas que você aprende. Só que, como na época eu era muito leigo nisso, então, eu olhava aquilo e ficava, cara, não, nunca que eu vou fazer isso, entendeu? E daí eu comecei o curso ali no Senai e tal, vi que não me agradou muito essa... Identificou? Não me identifiquei, né? E daí eu pensei... Nessa época o pai estava fazendo a virada da barbearia, eu pensei
por que não, né? Se eu não gostar, se eu não conseguir, tento achar outra coisa depois, enfim. E daí fomos lá, pedi de aniversário, daí o curso, né? Conversei Legal. com o pai, com a mãe. Imagina Eles me o apoiaram orgulho, hein? também. O presente de aniversário, o filho pedir um curso que o pai é No profissional. outro dia eu tava lá. Daí ingressou no curso, tudo, e daí agora foi. Como é que tá, assim, aquele frio na barriga ainda existe, né, de atender o cliente e tal, né? Mas é uma questão que acho que teu pai também passou por isso, né? Não, Qualquer sim. um passaria, né? Sim. É a mesma coisa que talvez todo cantor que vai subir num palco, seja a plateia que for, acho que deve sempre dar um frio na barriga, né? Porque ele não sabe o que vai encontrar, né? Sim. Né? Então, mas isso é natural, isso é natural. Isso foi engraçado, porque eu pensava lá no curso que eu fiz, né? No começo, ele tinha estágios, digamos assim, né? E no começo começava na cabeça de boneca. Então ali era tranquilo, né? Eu não sabia nada, só que era uma cabeça, né? Ela não ia brigar comigo se eu errasse o cabelo dela. Desse uma facãozada. E daí, eu comecei na cabeça de boneca e tal, e foi indo. Daí até que eu cheguei na parte que não tinha mais o que cortar na cabeça e ia pro cliente lá, né? E eu lembro até hoje, o primeiro cliente que cortou? foi lá lá no curso, né? O primeiro cliente, ele era um senhor já, assim, e eu tava muito nervoso, assim, né, cara? Tava com a mão tremendo, assim, pra cortar tudo, bem nervoso mesmo. E eu lembro que ele sentou na cadeira e tal, e daí ele já ia lá com frequência, sabe? Então ele sabia que... De pegar alunos. Exato, e que eu também, tipo, é na mesma sala, né? A cabeça de boneca e o cliente. Então ele já tinha ido lá, já tinha me visto cortando a cabeça e tal. Então ele sabia que provavelmente podia ser a minha primeira aula, né? E daí ele não falou nada, ele sentou, ficou com a cara fechada, assim, perguntei o corte, falou tal. E daí me aparentou ser alguém bravo, assim, né? Daí eu pensei, pô, cara, me ferrei, né? Meu primeiro caso, se eu fizer uma cagada aqui, né? Daí cortei e tal, e daí no final do corte ele falou, não, isso aí certinho e tal, beleza. E daí ele foi, né? E daí deu certo. Daí dali pra frente já começou a virar mais rotina, assim, se tranquilizasse mais, né? Isso, E, inclusive, nas outras semanas ele voltou, né? E eu acabei cortando o cabelo dele de novo e tal. E daí, ali naquela semana eu já tinha mais prática e tal. Então eu já conseguia conversar com as pessoas enquanto eu cortava, né? Porque antes, pra mim, era muito difícil conversar com uma pessoa enquanto eu cortava. Por conta que, eu me perdia, sabe? Não focava exatamente no cabelo. E daí ficava nervoso e juntava isso e eu me perdia. Então, sempre no começo eu ficava bem quietinho, só cortava, não trocava um ar com a pessoa, né? E daí, nessa conversa que eu tive com ele depois, ele mencionou isso, ele falou, cara, aquela primeira vez que eu vim lá, eu acho que foi tua primeira vez, né? Não sei o que e tal. Daí eu falei que sim, né? E ele falou, eu percebi que você estava bem nervoso e tal, e ele disse, eu não falei nada não, porque eu estava bravo, coisa tipo, era para não... Para não te deixar mais nervoso. Isso, com medo de te atrapalhar. E daí a gente riu e tudo e tal, e hoje em dia eu vejo ele diariamente aqui, passando que ele mora aqui perto, inclusive. Ah, é? Que bacana. Me diz uma coisa, Luiz, como é que tá sendo essa interação de pai e filho trabalhando juntos? Eu não me vejo assim, né? Não sei, talvez trabalhando com o meu filho, dependendo numa situação como vocês estão trabalhando. Hoje o meu filho trabalha comigo aqui por trás das câmeras, né? Mas é uma coisa assim que, digamos, eu dou um espetáculo, outro tal, não sei o que, ele absorve, vai lá e faz, mas o mestre naquilo é ele. E cada um no seu galho, isso, né? cada um no seu galho. Eu sou da parte de trovar, né? De mandar vocês dividem o mesmo espaço, mas isso. é a mesma função, né? Isso. Já vocês não, é diferente, né? Quer dizer, para ele eu só vejo um ganho, né? Porque ele está com um baita profissional, mas ao mesmo tempo, para ti também é um ganho. Claro. Porque você tem a oportunidade de ensinar alguém que lá na frente você
ele vai ter muito mais orgulho do que você vai estar tendo dele. Pelo seguinte, que foi esse cara aqui, ó, que me ensinou, que me colocou nesse caminho e eu sou isso que eu sou hoje graças a ele. Né? Mas como é que é essa tua interação, assim? Há ô pai, e agora aí e tal, não sei o quê, ou você deixa sempre ao comando dele? Tu fala ou eu falo? Que tem hora que dá Não, vontade fala cada um. Não, tô brincando. Tu fala ou eu falo que tem hora que dá vontade de jogar jogar o outro pela porta? Não, assim, ó, brincadeiras à parte, né? Essa era uma das coisas que a gente tinha bastante preocupação, né? Sempre falamos lá em casa, ó, a gente não pode deixar que a Broncos entre aqui dentro de casa. Porque, e vice-versa. E a casa não entra dentro da Broncos também, exatamente. Porque senão esse elo de pai e filho vai ser prejudicado. Esse era um grande medo que eu tinha, inclusive, mesmo quando... É claro que eu sempre sonhei, né? Acho que legal seria se o Gustavo também gostasse da profissão. Por quê? Porque o asfalto já está feito, a estrada está, né? Ela está desenhada. Então, assim, tá mais fácil. Na verdade, tem duas formas de perceber. Tá mais fácil por um lado, tá mais difícil pelo outro, porque a régua dele também tá mais alta. Né? Então, ele hoje, quando eu comecei, era eu com as minhas, que nem eu falei, com a minha intuição, a minha vontade. Eu errei, acertei algumas decisões minhas, mas não tinha ninguém ali atrás, né? Então eu imagino que ele tenha um peso muito grande nas costas dele, como ele falou, ele via eu cortando, percebia como ele sabe, ele me conhece bem, sabe quanto detalhista eu sou, o quanto exigente eu sou, né? Eu acho que assim, a gente sempre falei para ele, e ele é testemunha disso, e você também, quando tá na minha cadeira tu é meu cliente, não meu amigo, por mais o meu pai quando tá na minha cadeira é meu cliente, ele não é o meu pai. Eu trato ele igual, a gente agenda o horário para ele igual, é um horário seria de qualquer outro cliente. Porque eu acho que isso tem que ser muito bem definido na profissão, independente do que ela for. Senão você começa a fazer confusão. Você começa a não tratar o cliente com respeito. Tem brincadeiras que eu faço com os amigos, mas que eu não faço quando eles estão na minha cadeira, sabe? Eu acho que é importante. Mesmo que ele permita, mesmo que ele dê condição, mas eu acho que isso é uma das coisas muito importantes da profissão. E eu sempre passei isso para ele. E na fase dele, na idade dele, é mais difícil ainda de lidar com isso. Os primeiros clientes dele foram os amigos, que já cortavam comigo, começaram a migrar para ele. Hoje eu acho que estão todos já com ele. Então, assim, para os amigos é uma coisa nova. O Gustavo é o fanfarrão da festa, aqui também. Não, aqui é diferente, o ambiente aqui é diferente, né? Aqui tem que ser respeitado como um local de trabalho. Então, assim, isso era uma das coisas que assim, era a minha maior preocupação, ele saber fazer essa divisão, sabe? E ele tá sabendo fazer isso muito bem. Graças a Deus tá. Porque eu acho que por causa disso, como a gente falou antes, ele desde os 10 anos ele tá me acompanhando com isso, né? Ele tá direto por trás das coisas, vendo essa coisa acontecer. Tá vendo o teu profissionalismo, exatamente, né? E ele tá seguindo esse... Porque assim, o profissional para ser respeitado tem que ser assim, entendeu? Você tem que respeitar para ser respeitado, né? Na profissão não é diferente. Agora, trabalhar com ele tem sido o porquê também do curso, né? Talvez as pessoas se perguntem, poxa, mas se tu por que tu não deu o curso para ele? Por um motivo bem, bem simples. Eu não queria que ele pegasse os meus vícios, só por isso. E porque também eu queria que ele trouxesse coisa nova. Eu fiz o curso, esse curso básico, há 7 anos atrás. Depois eu fiz 3 aprimoramentos, né, que foram workshops, inclusive com referências no ramo de barbearia, que é o seu Elias, com o Rafael Barber também, e fiz um outro... Me foge o nome agora do profissional, mas não é um profissional tão conhecido como esses dois. Vocês fizeram agora 2 meses atrás? Nós fizemos faz uns 2 ou 3 meses lá em São José. Nós fomos, foi no Dia das Mães, né? Dia das Mães, para ser mais exato. Fomos em São José, passamos o dia lá no workshop, foi com o seu Elias. Cara, um profissional ímpar, não só profissional, mas pessoal, conduta de vida, um cara assim a ser seguido realmente para ver as referências dele. E sabe? Essas qualificações, né? Essa reciclagem que tu faz, né? Na tua profissão, isso aí tu entende assim que isso é recomendado em quanto tempo? Porque acho que é bem dinâmico, né? A questão da moda, dos produtos, da técnica, né? Isso aí, 2 vezes ao ano? Eu acho que assim, depende muito do perfil que você está seguindo, sabe? Se você tá... porque assim, esse seu Elias, ele é um cara que ele começou lá atrás com 15 anos de idade, então ele tem a raiz mesmo da barbearia nele. Só que ele se adequou ao momento, então ele tem uma bagagem muito grande. Então os princípios básicos vão ser os mesmos, mas aí assim, eu quero direcionar mais desenho, eu atendo mais... o público jovem e tal, e então eles gostam muito de desenho. Então aí você vai procurar realmente profissionais, né? Que talvez você tenha que fazer um pouco mais, porque aí muda muito, né? Hoje tá valendo isso, amanhã aquilo.
Então muda muito as tendências, para tendência. Sim. E isso é legal até tu participar de uma feira, talvez, que daí Sim. você consegue já ver novos produtos, novos maquinários, né? As tendências de mercado no geral. Mas assim, eu considero que a cada 6 meses fazer uma reciclagem é bem importante, sabe? Mesmo assim, eu já tô cansado de ver isso, mas vai lá e vê de novo, porque você pega uma coisinha. Esse que eu fui ali, essa é a segunda vez que eu tô indo com o seu Elias. E, cara, ele contou histórias ali, né? Mostrou a condição de trabalho ali, que talvez fez mais sentido para mim, obviamente. Pela primeira vez eu era bem no começo, agora eu já tenho toda uma bagagem também, e ele falando, eu pontuando, né? Tipo, pô, legal, eu gosto muito de a gente ir nesses lugares, isso eu já faço, opa, isso eu posso passar a fazer, isso eu já faço, mas estou fazendo errado, né? Então, assim, até para tu também se ter uma balança para saber se o teu caminho tá certo, né? Então, eu acho bacana. Para o Gustavo foi muito importante, porque como é início, o Suelis tem uma bagagem enorme, ele já conhecia o Suelis por mim também, foi o primeiro, depois que eu fiz o Embeleze, 6 meses depois eu fiz o primeiro curso com o seu Elias, o primeiro workshop. Ele é um profissional lá de Belo Horizonte, né? E, cara, ele tem 11 barbearias com 100 funcionários hoje. Nossa. Mas nem sempre foi assim. Ele também começou assim na maior das dificuldades e teve uma baita de uma história também muito interessante. Então, assim, é legal você ver essas coisas, você pegar essas referências, porque você vê que o teu leque é grande, né? Às vezes tem pessoas que não conhecem de fora que olham, poxa, o cara corta cabelo. Cara, tem um leque enorme para trabalhar ali, tanto de produto, né? Quanto você expandir como profissional, expandir tanto a estrutura como pessoalmente, né? A própria marca. A própria marca, exatamente. Você pode criar coisas ali, você pode criar tendências, você pode criar, muita gente já deve ter ouvido falar no corte do Jaca, né? Não. O blindado, né? O blindado, né? Então, assim, são referências criadas, né? Esse blindado nada mais não é um corte. Esse blindado é um penteado que ele faz, ele utiliza um spray, uma técnica que o cabelo fica... Há tempos atrás, corria nos TikTok por aí, o pessoal pegando, botando moto em cima, mas, tipo, não amassa nem que queira, né? Então, assim, é uma técnica que ele criou, a marca é dele, o nome é dele, e ele se explodiu, né? Nas redes sociais aí com isso. Então, assim, principalmente hoje, com as redes sociais, você tem uma gama muito grande para trabalhar, né? E trabalhar com o Gustavo está sendo muito bom por causa disso, porque, assim, a gente pontua coisas o tempo todo, hoje ele está pegando os clientes, então, assim, o cliente que é novo hoje, que está chegando novo na barbearia, eu estou passando tudo para ele, né? Até porque eu estou limitado de horário, então, e a ideia é que ele desenvolva, faça a carteira de cliente dele, e amanhã tem uma carteira tão cheia quanto a minha, a gente precisa colocar mais pessoas, né? Enfim. Mas, assim, o cliente chega, ele até por perceber que ele é um menino bem jovem, né? Tá com 17, inclusive faz 18 anos na sexta-feira agora, né? Então, Opa! Saiu do meu nome. Vai sair do meu nome. Vai pedir que curso? Vamos ver o que vai ser agora. Agora é aquele curso, né? Com certeza. Tô sabendo. Mas então, assim, esse espírito jovem, essa coisa nova, e essa responsabilidade que ele tem, cara, me instiga, assim, eu olhando para ele, eu me instigo a querer fazer mais, sabe? Fazer mais e mais e mais. Eu estou ensinando e estou aprendendo ao mesmo tempo, sabe? Porque eu percebo, assim, em algumas coisas que ele tem bastante dificuldade ainda, e é totalmente natural. E outras coisas decisões que ele tira de letra, assim, às vezes, sabe? Legal. Que eu demorei mais para fazer. Então, eu falo, nós estamos começando, ele está começando hoje, eu comecei há um tempo atrás, ele está começando como primeira profissão, com 17 anos, eu comecei com 36, então... Mas não é diferente essa essência. Eu tinha muito mais bagagem. Eu tinha muito mais... Era eu comigo mesmo, minhas ideias. E eu botei para render, acreditando que dá certo. Acho que assim, nunca perdendo a responsabilidade com o cliente. Então, mesmo que eu errasse, mas eu estava errando dentro de uma responsabilidade. Eu estava tentando acertar, né? Acho que o problema é quando você vai num lugar e é tratado de forma... Seja qual ramo também. Tratado de forma irresponsável, de forma como tu é só mais um... entra aqui, tá, vamos fazer e tal, sabe, pessoal, mais um, não. A gente encontra muito isso aí. Eu acho que o bom profissional, seja em qual área que for, mas principalmente quando o ramo é pessoal, né, quando é mão de obra, que você tem muito contato, não é um produto que eu te vendo, Luiz, rachou, eu vou ali e troco, principalmente quando é uma coisa que eu faço. Tem que existir o calor humano, tem né? Tem que ter, o calor sabe, humano. eu acho que... Então, trabalhar com o Gustavo tem sido muito bom, assim, os nossos grandes cuidados foi isso, não levar Broncos para casa, não trazer a casa para Broncos. E tá dando certo, né, Gu? A gente tá conseguindo. Volta e meia a gente afina uma reuniãozinha, faz alguma coisa para acertar uns pontos. Ele tá com a agenda dele ali, a gente faz o fechamento no final do mês, vê como é que tá o rendimento. Mas lá em casa a gente não fala sobre isso. Às vezes a gente vai para um barzinho, alguma coisa, e toma um negocinho e conversa sobre o trabalho, mas é lá. Comenta uma sabe? coisa ou outra. Mas você, Gustavo, agora eu quero ouvir de ti, como é que tá sendo trabalhar com teu pai?
Como é que é essa experiência, assim, de uma forma... Pode ser uma forma resumida aí, como é que você enxerga isso? Cara, eu no começo tinha muito medo, né, por conta de... Igual ele falou, né, ele é muito exigente, eu pensava, cara, a gente vai brigar o tempo inteiro, né, porque como era um negócio novo, eu não sei fazer com a excelência que ele fazia, né, e faz. Então, tipo, eu pensava, cara, eu vou errar aqui, por mais que ele vai ter paciência e tudo, mas uma hora ele vai encher o saco, né, cara, porque não vai dar certo, né, e tá, mas botamos a cara, né. E agora, hoje em dia, eu vejo muito mais como uma segurança, sabe? No sentido de, tipo, eu tento no máximo fazer, quando eu tenho alguma dúvida, enfim, eu tento levar ao máximo por exemplo, para chamar ele quando eu não consigo mais mesmo, que eu não sei o que fazer, ou que se eu der um passo ali que talvez erre, não arrume mais o cabelo, e, tipo, só quando é necessário mesmo, sabe? Tem um ditado que eu levo comigo. Não existe pergunta idiota. Existe o idiota que não pergunta. Porque se você ficar na dúvida, você, né, vai fazer, não tem certeza, você pode fazer errado. Então, pode ser na tua cabeça. Não existe pergunta idiota. Existe o idiota que não pergunta, que vai lá e faz a coisa errada. Né? Tu tem que ter humildade e reconhecer, não consigo. Pode me ajudar? Entendeu? Isso é para tudo na vida, para tudo. Profissão, relacionamento, né? Mas legal que tem essa interação, né? Vocês estão sendo um exemplo de vida, tá? Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, é difícil encontrar essa reciprocidade, entendeu? Esse gosto pela coisa, como a coisa aconteceu, entendeu? Né? E como você mesmo falou, você não tem na tua cadeia, na tua árvore genealógica, nenhum barbeiro, né? Sim. E cada vez isso aí vai se tornar mais limitado ainda, entendeu? Talvez os filhos desse senhor ali, como é que é o seu Jaime? Seu Elias. Elias, né? Talvez não tenha seguido a carreira dele, entendeu? Por ser um baita profissional que faz workshop e tudo, entendeu? Então eu valorizo muito isso aí, essa interação entre pai e filho, né? Então é um exemplo de vida aí para quem está nos assistindo, né? E que se tiver interesse, né, em colocar algum projeto em mente, né, faça isso, né? Graças a Deus eu tenho meus 2 alicerces aqui, que estão no backstage, aí, o Matheus e o Davi, me dão muita força para a gente tocar o podcast, né, o Chutando Balde. Desde o começo eles acreditaram e a gente vem aperfeiçoando na medida do possível, né? A gente depende de recursos também, né, para melhorar em equipamento, em hardware principalmente, né? Câmeras, a parte do hardware de computador, placa e tal, né? E por isso que a gente pede encarecidamente, seja um parceiro nosso, né? Ajude o canal, né? Que a gente possa trazer mais exemplos de vida como esse. E assim, ó, estamos chegando no final da nossa entrevista, tá? Do nosso bate-papo, melhor dizendo, né? Muito gostoso, por sinal. A gente vai conversando e o Luiz é bom de prosa, eu também sou bom de prosa. Se deixar aqui, a gente... Se deixar, vai apanhar em casa. Vai, não, Sorte tá com o filho aí. Então, qual é para vocês dois, assim, quais são os projetos futuros? Não pensando, né, de uma forma macro, né? Mas é óbvio, se vocês ele está iniciando uma carreira. Sim. Você já tem uma certa bagagem na carreira. Mas existem anseios. Porque tu não quer ficar estagnado. Sim. Né? Você quer, cada vez, isso é do ser humano. O ser humano quer evoluir por si próprio. Né? O ser humano é altamente adaptável com qualquer ambiente. Mas ele quer evoluir. E essa evolução passa... Hoje em dia vivemos num mundo capitalista, certo? Precisamos de recursos financeiros, né?
Mas isso não é tudo, né? Nos move, não é tudo. Mas quais são os planos de vocês para curto prazo, médio prazo, longo prazo? Existe uma plataforma que vocês querem, de repente, desempenhar? Sim, a gente... até, sei lá, talvez uns 2 anos atrás, as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram se moldando, eu fui me adaptando, fui sentindo também a profissão. Como falei, os workshops te dão uma dimensão muito maior do que tu tá só dentro da sala com a cabeça baixa ali fazendo trabalho, né? Eu vejo assim, cara, que essa questão do Gustavo hoje estar junto comigo me despertou uma coisa. Na verdade, só me confirmou uma coisa que eu já tinha vontade, que era ministrar cursos, né? Formar pessoas, né? Que a minha formação, né, me permite fazer isso. Mas assim, eu não pensei que eu tinha perfil para isso, né? E hoje, vendo com o Gustavo, acompanhando, que eu acompanhei bem de perto também o curso dele, né? Eu participei umas 2 vezes lá do curso, né? Interagi com o pessoal lá, foi bem legal, bem bacana. Então, vendo a forma que o professor trabalha e tudo mais, eu percebi que, assim, e principalmente com ele ali na sala, que eu consigo fazer isso, desempenhar isso, e acho até que consigo fazer com uma certa excelência, né? Legal. Por esse perfil que você acabou de falar. Eu gosto bastante de conversar, tenho bastante paciência para ensinar. Eu confesso que tinha realmente um pouco de medo disso, de talvez, pelo fato de eu ser muito perfeccionista, eu querer exigir demais das pessoas, mas entendi também com o tempo que todo mundo tem o seu tempo, né? Que todo mundo consegue pegar, como eu falei, técnica se ensina, né? Se a pessoa aprende, aí talvez eu vou ser um pouco mais dinâmico ou menos dinâmico, mas a técnica que ela existe ali eu posso ensinar para qualquer um, né? Não tem quem não consiga cortar um cabelo. Vai de você se identificar e querer continuar, mas se você se disser assim, ó, Luiz, tu me ensina, eu posso te ensinar com toda certeza. Então, assim, a projeção é isso, é a gente saturar a agenda dele hoje, né? Então, eu peço para a galera que está assistindo que nos visite. Eu estou com a agenda bem saturada, mas a gente consegue ainda fazer uns ajustes, mas assim, a ideia... Eu sou prova disso. Bota ajuste que ele faz para mim. Aí, no apagar das luzes, eu vou lá, ô Luiz, não tem uma brechinha para mim? Tem, 11 da noite, pode ser? Pode. Dá um jeito, bora, vamos lá. Mas assim, o objetivo bem grande mesmo é fazer com que o Gustavo trabalhe, né, mais e mais, até porque a excelência se consegue com o trabalho diário, né? Eu acho que assim, quanto mais se faz, mais lapidado fica, né? Mais você chega à tua excelência, você consegue perceber seus detalhes, enfim. Então essa é a ideia. Tá aí um menino que quer trabalhar, tem um menino que admiro bastante, tenho uma admiração enorme por ele, é meu filho, suspeito em falar, mas ele sabe disso, eu falo sempre isso para ele. Por vários motivos e fatores que você também já conhece, que eu já sempre falei. E, enfim, esse é o objetivo. Hoje nós enchemos a agenda dele para que possamos aí colocar uma outra cadeira, né? E estamos fazendo isso de modo devagar. Eu estou há 7 anos, eu já podia talvez ter mais 2 ou 3 cadeiras ali, mas que eu venho daquela situação que eu falei de você antes, com o pé bem no chão. Então, é preferível a gente ter menos, mas ter, do que aparecer ter muito e, na verdade, a qualidade, tudo, né? E qualidade, exatamente. Né? Então, não perder a qualidade. Não perder a qualidade, né? Então, assim, a projeção é essa, que num futuro próximo eu venha a fazer cursos, né? Fazer uma equipe de, sei lá, 3, 4 pessoas, uma equipe pequena, que a gente possa estar administrando isso. Tenho vontade mesmo hoje de fazer isso, né? Legal. Antes era uma coisa que eu pensava em fazer, hoje eu quero fazer, eu tenho vontade e vou executar. E desempenhar a cadeira dele, né? Como meta minha, é óbvio, num futuro um pouco mais para frente, né? Um futuro um pouco mais longo aí, a gente abrir também outros, migrar para os bairros também, né? Eu acho que é importante porque hoje nós temos essa unidade aqui, mas Jaraguá é uma cidade um potencial enorme, está crescendo demais, né? Hoje hoje eu ouvi até o nome de um bairro na rádio que eu estava escutando, que eu nem sabia ainda, não tinha ouvido ainda, né? Qual é o bairro? Cara, eu não vou lembrar agora para te falar, mas eu ouvi o nome do bairro e me despertou na hora. Eu falei, cara, é em Jaraguá? Depois concluíram que é Jaraguá. Então, assim, está muito grande. Então, pode sim ser colocado mais uma unidade lá, outra aqui, outra ali, né? A ideia é essa, que você possa expandir de forma responsável, de forma a não perder a identidade, de forma a não perder a responsabilidade, fazer daquele momento do cliente um momento diferente, porque eu acho que é isso que você vai buscar. Se você pensar só em dinheiro, você atende 30 num dia. Se você pensar
em dinheiro, o que eu quero falar, a momentânea, a curto prazo, Sim, né? Que às vezes sim. tu atende 30 no dia, no mês que vem já não consegue mais, porque as pessoas não ficaram satisfeitas e não voltam. Então, quando você cria... isso é um assunto, eu acho que bem interessante. Tu assim, acaba de se criando falar. um vínculo, né? Um vínculo, sabe? Você cria uma... vai além de uma amizade até, eu diria. Porque assim, o cliente se compromete contigo porque sabe que você é comprometido com Tem ele. pessoas que eu indiquei que moram super longe daqui, Exatamente. mas até hoje em dia Exatamente. cortam com Você foi um cara que, além de você ter ido, você levou uma gama contigo. Uma galera que, atendi muitos ali indicados por você. Então aí, ó, fica a dica, né, galera? Não é pouca coisa, tá? As pessoas que eu indiquei, o Luiz, todas até hoje estão satisfeitas, né? E fica aí a dica para você, de repente, aí fazer uma visita para o Luiz, conhecer o salão, trocar uma ideia, tá? Fácil acesso, Walter Jansen, número 50, a rua que sai na lateral da verdureira da Raquel, muito fácil, tá? E Gustavo, teus planos aí, tá começando agora, mas a gente tem que ter metas na vida, a gente tem que ter sempre planos, né? Cara, meus planos para agora igual meu pai falou, começar a encher a agenda, né? Conseguir fazer uma renda legal aí e igual meu pai sempre fala e a gente trabalha nesse foco, né? Nessa meta é fidelizar cliente, né? Porque se você fideliza, uma hora ou outra sua agenda vai estar, né? Se Deus quiser, lotada e... Esse cliente, além de ser fiel a você, ele vai fazer questão que pessoas do vínculo da amizade dele se sintam satisfeitos com o serviço que lhe foi proporcionado, né? E ele vai indicar, entendeu? É uma corrente, né? E um vai puxando o outro, Exato. Mas é isso aí, galera. Agora nós vamos para a hora derradeira do nosso programa. Nós vamos chutar o balde. Você não me arruma confusão. Luiz, faz a gentileza, pega o balde ali. Tá. Bota o balde aqui. Vamos lá. Mexer bem aqui. Vamos deixar o Gustavo. São 3 perguntas, 3 temas. Gustavo vai pegar um papel, vai entregar para mim, eu vou ler o tema e tu vai falar a respeito do tema. Tá. Tua hora de chutar o balde, tá? E depois o Luiz pega 2 e manda ver. Tá bom? Fica à vontade aí. Tira um papel, aí dá pra mim. Dá pra mim, tá. que tu não pode ver. Não vi. Vamos ver sobre qual tema tu vai discorrer agora. Mamão com açúcar. Redes sociais. Como é que tu enxerga o papel das redes sociais? Então... Cara, de muitas maneiras, né? Mas pra gente ali eu enxergo como uma peça fundamental. Ali na barbearia no sentido de divulgação, né? Em questão de... Ali, querendo ou não, é a nossa vitrine, né? Hoje em dia você consegue atingir muitas mais pessoas por ali do que entregando cartãozinho, por exemplo, como a gente fez lá no começo, né? É muito limitado, né? E hoje em dia eu até cuido também com o que eu posto ali e tal, porque provavelmente futuramente a minha conta ali vai acabar sendo uma profissional, né? Onde eu vou expor meus trabalhos, enfim e tal, e é isso. E uma coisa pessoal, às vezes, pode acabar interferindo numa profissional, né? E vice-versa. Né? É uma coisa que eu tenho Antes ali eu nem dava muita bola, assim, eu postava o que eu achava legal, que eu curti e tal, e agora eu comecei a me policiar mais já por conta disso, né? Bacana. Querendo ou não, é um espelho da gente, né? Bacana. Então... Bacana. Então vamos lá, Luiz, tua vez. Vamos ver se tu vai levar a mesma sorte que teu filho. Vamos ver. Pode chutar ali o balde. Vamos lá. Só vai vir bronca pro bronco. Opa. Aí, ó. Aí. Preconceitos. Preconceitos. Hoje a gente está vivendo aí num mundo assim, muito preconceituoso, muito rotulado, disso e daquilo. Tu tá sujeito a... Na minha opinião, né? Minha opinião. Não estou dizendo que você tem que seguir a minha linha de pensamento, mas só para dar um enunciado.
dependendo de uma palavra que você comentar, você pode talvez receber um processo e parar numa delegacia. Qual é a tua opinião a respeito dos preconceitos? Eu acho que assim, voltando a falar da vitrine que a gente está exposto, né? Eu acho que uma vez que você se coloca a trabalhar, a ser mais público, né? Trabalhar com o público, ou até mesmo diretamente, né? Como a gente faz, ou até mesmo numa rede social, assumir um perfil que seja bastante visitado e tudo mais. Essa é uma das coisas que a gente tem que ter cautela, né? Eu acho que meu modo de pensar, tá? Vem da educação um pouco mais, eu sou de 79, né? Então Conservadora. a gente tem uma educação um pouco mais conservadora. Porém, como eu falei, eu acho que assim a gente não pode envelhecer nunca. A gente tem que se adaptar ao mundo de hoje e tudo mais. Então assim, eu acho que você pode ter a tua natureza do que você acha certo ou errado, porém você não deve estar explanando de qualquer jeito, até porque o preconceito é uma coisa que eu não vejo benefício nenhum nisso, nem para quem é atingido por isso e nem para quem atinge, porque essas coisas são raivosas, né? Essas palavras assim, eu defini padrões também, né? Isso é certo, aquilo é errado. Como eu falei, eu tenho uma educação mais conservadora. Porém, eu estou adaptado ao mundo de hoje. Então, assim, eu acho que não faz bem para ninguém o preconceito, sabe? Nem para o lado de quem é preconceituoso, nem para o lado de quem é atingido. Agora, tem que ter bastante cuidado, porque eu acho que assim, existe muita coisa hoje, muita bandeira que se ergue hoje com segundas intenções. E sem propósito algum, sabe? Como às vezes se comenta muito sobre o feminismo, sobre, né? São coisas assim que eu acho que assim, o espaço no mundo ele está para todos e a gente conquista ele voltando ao assunto de pouco tempo atrás ali. É o respeito que faz com que as pessoas te respeitem. Então, independente de raça, gênero, cor, enfim, se você respeita o cidadão, você automaticamente vai ser respeitado também. Quando você às vezes quer erguer algumas bandeiras meio sem... Você percebe que tem um fundo pesado, um fundo com a segunda intenção, como comentou, eu acho que não é legal para ninguém. Nem o resultado disso vai ser legal. Sabe? Gentileza gera gentileza. Exatamente. Né? Eu acho que tem que ter respeito acima de tudo. Nós ali atendemos todo tipo de gente, todo tipo de raça, todo tipo de cor, todo tipo de condição, de opção sexual, enfim. Toda a nossa tratativa é sempre a mesma. Inclusive, tratativa também, porque existe também preconceito em questão financeira também, né? A gente cansa de ver pessoas que, o fulano é o senhor X, então eu tenho que ir limpar o calçado dele com algodãozinho. O outro é o senhor Y, eu não preciso nem dar um bom dia direito. Não, todo mundo é igual aqui embaixo, cara. Não existe isso. Algumas pessoas se deram um pouco melhor, manobraram um pouco melhor a sua vida, mérito de cada um, ok. Mas eu acho que nada permite eu usar isso para te diminuir, principalmente na frente das pessoas. Arrogante, prepotente. Ser arrogante, prepotente. Eu acho que o preconceito, ele... Cara, para falar de preconceito, né? Nossa, a gente falaria... Abrir um leque, né? Meu Deus, um leque enorme, né, cara? Mas eu acho que é isso aí. Então vamos lá tirar o último tema. Pode tirar aí. Vamos lá. Pelo tamanho do papel, a bronca é grande. É uma coisa que o nosso país sofre muito. A distribuição de renda é muito injusta, né? Mas sim, fica a teu critério aí, comentar, chutar o balde a respeito da distribuição de renda. Eu acho que assim, Fábio, eu acho que a partir da hora que existia as pessoas ganhar por mérito, né, realmente, e não querer impor algo de igualitário, sabe, onde que eu acho que eu acho que hoje está muito cheio de direito, mas as pessoas esqueceram que tem deveres, né? Então assim, a distribuição de renda, eu acho que ela é muito desonesta no sentido político falando, né, do negócio da distribuição, porque eu acho que as pessoas têm que ter tem que receber conforme seus méritos, né? Então assim, se eu me esforcei mais, se eu trabalhei mais, se eu acordei às 7 da manhã e fui dormir à meia-noite, cara, eu preciso lógico, né? Tá numa condição melhor do que aquele lógico que dormiu o dia inteiro. Se não, do que me motiva a fazer? Então, assim, a distribuição está bem nisso, né? Então, assim, tem uma parte do país que trabalha muito e não recebe nem 10% daquilo tudo que fez para distribuir para uma parte que contribuiu menos da metade. Então, assim,
É outra coisa também que sim, você daria muito pano para manga, né? Mas eu acho que está totalmente errado a distribuição de renda. Eu acho que tem que ser revisto isso. Eu acho que dá essa ideia que se fala o Sul é meu país, vamos dividir. Eu acho que é uma coisa que não, no meu ponto de vista, não cabe, mas cabe fazer coisas por trás disso para que mude isso, né? Para que se distribua corretamente e aí sim, fez por merecer, recebe. Não fez, não recebe. Infelizmente, você vai arcar pelas consequências dos seus atos, né? Bem isso aí. Bem isso aí. Também penso da mesma forma. Mas então, pessoal, queria agradecer o Luiz, ao Gustavo pela presença, né, e pedir encarecidamente aí as pessoas que vão curtir o nosso podcast que não deixe de dar o like, não deixe de ativar o sininho, né, que novos programas vão estar aí transcorrendo aí no decorrer aí do ano, né? E que possa também ser um parceiro nosso, né? Ajudar aí a gente a trazer pessoas como esse exemplo de vida aqui, né? Um pai e filho aí, colocando seu filho nos trilhos, né? Trazendo muito orgulho, é um exemplo assim, a ser copiado, né? Tenho o prazer de estar entrevistando os dois aqui, trocando esse bate-papo aí, e que você sinta a vontade e no desejo de ajudar o nosso canal, tá? Nas descrições abaixo ali tem os nossos contatos, se você quiser contribuir com qualquer quantia para ajudar, que a gente consiga melhorar as nossas transmissões através de equipamentos um pouco melhores, né? O Luiz está de prova aqui, né? É uma situação bem caseira, é um podcast bem amador, digo eu, entre aspas, pelos recursos que a gente tem. Mas a gente, como o Luiz falou, a gente almeja sempre o melhor, né? E proporcionar isso aí não só para mim, mas principalmente para quem vai assistir ou está assistindo, tá? Eu queria agradecer novamente aos nossos parceiros, a Ratones, né? O Brad Burger Delivery, né? Que é o nosso novo parceiro aí, entrou aí nessa semana. Muito obrigado ao Brad Burger, tá? Dando essa força monumental para nós, tá? A One Talking Energy Drink, o energético dos campeões, certo? Também queria agradecer a Rato Streetwear e a Ratones Designer, tá? Que também são parceiros nossos aí desde o início, acreditam no nosso trabalho. Eu espero aí com mais esse podcast a gente consiga conquistar mais pessoas que se interessem pelo nosso trabalho, que a gente consiga tocar mais a fundo o coração das pessoas, porque esse é o nosso propósito. A gente não tem maldade, a gente tem muita vontade de fazer uma coisa bem profissional, apesar do nosso amadorismo, mas ninguém nasceu sabendo. A gente começa lá de pequenininho, assim como o Gustavo. Um exemplo de vida que o pai dele mostrou como se fazer. Ele teve o desejo, teve o anseio, foi lá, mostrou que era capaz e fez, e está aí hoje. Um profissional da área de barbearia. E nós também temos esse desejo. Nós somos pequenos, mas temos o desejo de crescer como esse garoto aqui, ó, tá? Vai completar 18 anos e já é barbeiro. Imaginou? Tá? A gente também é um embrião hoje. A gente precisa do apoio de vocês. Encarecidamente eu peço aí, quem desejar ou sentir a vontade em patrocinar o nosso canal, ser o nosso apoiador, que eu chamo ele como parceiro, como apoiador, sinta-se à vontade, tá? E entre em contato ali pelos nossos canais ou mesmo através do nosso Pix, tá? Com qualquer quantia será muito bem-vinda e será muito bem recompensada, porque a gente acredita em Deus e Ele tem algo muito maior reservado para nós, tá bom? Muito obrigado aí a todos, obrigado Luiz mais uma vez,
obrigado, Gustavo, obrigado a vocês pela experiência de vida, tá? E acredito que muita gente vai se sensibilizar com a história de vocês. Eu, pelo menos, por esse tempo todo que a gente se conhece, muita coisa eu não sabia a teu respeito. Olha, então, quanta coisa a gente tem para conversar naquela cadeira de barbeiro. Tem história que não acaba mais. E eu ainda o Luiz é prova disso, ainda quero cortar o cabelo com o Gustavo. Sim, vamos fazer. Todas as vezes que eu vou lá, geralmente é final do expediente, ele não está lá, mas a hora que eu pegar tu. Mas desde que, né, volte, né? Porque daqui a pouco eu começo a perder meus clientes. Né? Não, mas isso aí a gente vai revezando. Não, tranquilo. Eu quero também aqui agradecer mais uma vez, né, pelo teu convite. Nós já falávamos sobre isso. Eu também acompanho o teu projeto aqui desde o começo, desde quando você teve, né, quando teve a ideia e me passou lá na cadeira. Acreditei sempre nisso, né? No que você vinha fazendo. Quero dizer que é realmente um espaço, como você falou, amador, mas muito aconchegante, muito cativante. Obrigado. Tá? E me lembro muito também de quando eu comecei, fazendo o que tinha, o melhor com o que tinha, né? Então isso não pode ser limitante para a gente não fazer as coisas. Porque eu não tenho a melhor cadeira, porque eu não tenho a melhor câmera, porque eu não tenho o melhor microfone, porque eu não tenho o melhor espaço, porque eu acho que aqui não dá. Se você quiser, dá. Você puxa daqui, você leva o móvel para lá, você puxa uma cadeira para cá e você monta. E quem está vendo não sabe das tuas lutas, não sabe como é que foi para chegar até aqui. O importante é você alcançar teu objetivo, que é fazer. Ele não pode ser o limitante. Então, assim, aqui eu vejo isso. Eu vejo assim, um grande potencial. Agradecer também os meninos que estão ali atrás, ali, o Matheus, o Davi, né, que também são teus filhos. Conheço também desde de muito pequenos, dois, né? O Davi pequenininho ainda, nem passava a rua sozinho, o pai levava e trazia quando era lá, né? Então, verdade. Assim, são meninos que também são de ouro, também, sabe, Soró? Parabéns pela educação dos seus meninos. Agradeço de coração mesmo o convite, agradeço pela oportunidade. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho. A ideia de contar a minha história e o meu filho foi exatamente isso, foi passar um pouquinho assim, ó, que as pessoas olhem e consigam espelhar, tirar o que é de bom daqui. Se for 5 minutos do que é de bom do que eu falei, eu já estou super feliz, estou super satisfeito. Amém. E sucesso, tá? Sucesso, obrigado. Estamos contando contigo, estamos torcendo por ti, né? Estamos juntos, sim. Estamos juntos, então, certeza. Tanto é que eu até esqueci de mencionar, mas o Broncos aí, em todos os nossos podcasts aí, vai estar presente aí também. Vamos estar divulgando o trabalho do Broncos, certo? Aí, ó, pessoal, quer conhecer o Broncos, quer agendar? No Instagram, @broncosbarbearia, tá? Ali você tem telefone de contato, você fala com o Luiz, tem agenda, você agenda, tem um atendimento diferenciado, tem frigobar, você quer tomar uma geladinha enquanto aguarda o corte, quer tomar uma geladinha ou uma água enquanto está fazendo o corte, tá? Tudo com um cafezinho, tudo da melhor qualidade, muito higiênico, certo? Então, assim, eu recomendo, tá? E acredito que todos os clientes dele que vão assistir esse podcast vão recomendar para mais pessoas que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo podcast Chutando Balde. E vamos chutar balde aí. Vamos que vamos. Valeu.